foi nesse momento que eu entendi que o casamento não é pra você ter prazer pra você, é pra você tá fazendo pelo outro. E aí quando os dois estão nessa mesma cabeça, é que o casamento dá certo. Dela fazendo por mim e eu fazendo por ela. E não eu pensando em mim e ela pensando nela. Nessa coisa de cada um pensar em você mesmo, o casal vai cada vez se afastando. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Aquino Talks, o podcast católico que fala sobre fé, teologia, história e filosofia, além de outros temas relacionados à igreja no Brasil e no mundo. Meu nome é Lucas Simonetti, eu sou o host desse programa e é uma alegria ter todos vocês conosco em mais essa edição. Hoje nós temos um casal convidado, um casal super especial, eles que construíram um negócio digital de bastante sucesso, somam hoje no Instagram quase 1 milhão de seguidores, e hoje eles vêm falar um pouco sobre a conversão deles ao catolicismo e também sobre como ser um bom católico no mercado de trabalho. Sejam muito bem-vindos, Arthur Weller e Mariana Vabo. É uma alegria receber vocês hoje no nosso podcast. Obrigado, cara. Obrigado pelo convite. E é uma honra ter vocês aqui. E eu acho que, assim, para esse programa, o que eu tinha pensado, né? Eu falei assim, pô, eles devem ter uma história de conversão, assim, tão sensacional que não tem como passar desapercebido, né? A gente já bateu um papo aqui antes, pessoal, e eu tive que segurar um pouco as minhas perguntas, porque a curiosidade era... Pré-podcast sempre é bom. O pré-podcast é um perigo, porque depois pode ser que eu não faça pergunta aqui, mas já pra gente, de fato, iniciar, eu queria saber, e aí vocês veem como que vocês querem contar isso, como, de fato, foi a criação de vocês, né? E como que vocês chegaram, de fato, a identificar o catolicismo como a religião que vocês gostariam de seguir. Como que foi no caso de cada um de vocês? Pode começar. Eu posso falar que eu vim de uma família que não tinha religião nenhuma, mas tinha todas ao mesmo tempo, né? O típico brasileiro que acredita em tudo um pouco e tem suas crenças pessoais, né? Cria o seu próprio Deus. Minha família é de uma mistura ali com o espiritismo e coisas desse sentido. E eu cresci apavorada, assim, super anti-Deus, anti-religião, porque... além da minha família ter essas crenças diversas, né, mãe, todo mundo, eu criei birra. Eu criei tanta birra com religiões que eu achava que tudo aquilo era uma mentira. Eu sempre cresci acreditando que aquilo era uma mentira. E depois descobri que de fato era, não é? Mas eu falei assim, não, isso é uma mentira, só que eu adotei como aquilo sendo uma mentira. Todas as religiões eram uma mentira. Né? Botou tudo numa mesma Botei caixinha, tudo numa mesma caixinha, né? Misturei todas as farinhas num saco só. Então, na vida adulta, bióloga, né? Fui pra faculdade, ciência... Aí eu afirmava com o peito cheio que, né, ciência. A ciência só acredita do átomo para fora, naquilo que os meus olhos veem. Se eu não vejo, eu não creio. Isso é besteira. Então, qualquer coisa que se falasse... Eu lembro que uma vez... eu tinha curiosidade, eu lia sobre religiões, etc., bruxaria, tudo que se imaginar, religiões que falam de natureza, enfim. Eu lia de curiosidade, né, como bióloga. E aí uma vez eu vi a definição de fé, né, fé é crer naquilo que você não vê, que seus olhos não podem ver. Eu não me lembro exatamente as palavras, e aonde que eu li essa definição, na internet em algum lugar, no Wikipedia talvez, sei lá. Que absurdo, você veja só, de lá que eu vou acreditar no que eu não vejo? Isso aqui foi... Aí eu lembro que aquilo ali pra mim foi tipo assim, agora que eu não acredito mesmo, olha só. Que absurdo. E assim eu fui, né, fui amadurecendo, fui crescendo, minha curiosidade permaneceu ali, essa afirmação sobre que tudo aquilo era uma mentira, mas no fundo, hoje, olhando pra trás, eu vejo que eu sempre procurei qual que era a verdade, né, por trás disso tudo, e acho que na vida adulta, depois de já conhecendo meu marido, eu encontrei a verdade, mas eu digo que eu estive na tábua da beirada de me casar de uma forma errada, né, porque eu me converti no nosso curso de noivos. Olha só! Foi na tábua da beirada. Deus foi misericordioso Onde vocês fizeram o curso de noivos? Aqui, na Senhora de Lourdes, aqui em Alphaville. Olha só! Foi lá. Na matriz. Porque, assim, nessa época, eu conheci o Arthur ele veio, né, ele vai contar um pouco da história dele, mas ele vinha de família católica, mas aqueles católicos, né, como comentaram hoje, né, sua família de muita piedade e pouca missa. Nossa! O padre que me acompanha, ele fala isso mesmo, minha família, uma boa parte dela é muita piedade e pouca missa, então, quando eu era pequeno, eles até eram mais fiéis, assim, a missa de domingo, né? É aquele católico que vai à missa, mas não procura confessar e, tipo assim, comunga há anos já sem se confessar. Não, mas vou na missa, eu vou comungar. Como que eu não vou comungar, né? Faz parte do ritual, né? Faz parte do ritual, pô.
Então, foi muito assim, aí me colocaram na catequese, aí no momento da crise eu já estava mais velho, como a própria família não tinha uma vida de oração, eu acabei, tipo assim, também, dia de domingo, não quero ir na missa, né, ficar uma hora aqui sem, sei lá, poder fazer alguma coisa que eu realmente gosto de fazer. Então, nessa eu fui me afastando, não fiz a crisma, me crismei agora, tem o que, amor? 1, 2 anos? Não, eu tava grávida, né? Então uns 3 anos. E eu fiz Aí que minha eu iniciação já cristã, crismei, né? que ela fez a iniciação cristã. Que eu nem Mas batizada então, não era. Você nem batizada era. nada, cara. Caramba. Ela fez tudo mesmo. E com a graça de Deus foi inclusive com a nossa filha na barriga dela, assim, ela recebeu Olha o só. sacramento, foi bem bonito. Então, eu cresci dentro dessa família onde ia-se para a igreja católica, eles me levavam para a igreja, falavam que eu tinha que fazer a catequese, Uhum. mas ninguém sabia dar as razões da própria fé, sabe? Sei. E nem sabiam levar a sério. Pra mim, levar a sério era ir na missa de domingo e tava tudo certo. Uhum. Então, foi mais velho aí mesmo que eu fui ter a visão correta do como que é ser católico mesmo. E vocês dois são de São Paulo? Não, cara. Eu sou do Espírito Santo, Tá. Vitória. E eu sou do Rio de Janeiro. Ela é do Rio. Olha aí, carioca. É. Mas sabe o que foi curioso, só complementando aqui a história? É que aí, quando a gente começou a se relacionar, Arthur, ele falava assim, não, mas certo é ir pra igreja, apesar dele não estar indo, né? Tipo assim, ele falava, mas não dava muito bem o exemplo. Mas, conversando com ele, ele é sempre muito sábio na hora de me influenciar de uma certa forma. Ele nunca pressionou, nunca brigou, nunca colocou aquela coisa, né, de tentar convencer você a todo custo. Uhum. Mas nas nossas conversas ali, na nossa convivência, eu fui me abrindo para a ideia de observar o que era Cristo, porque nem isso, nem acreditar em Jesus, eu não acreditava. Olha Inclusive, só. nessa época eu tinha muito aquela viagem de estudar física quântica, essas coisas. Mas você vê que hoje eu vejo, eu falo isso pra ele, quando eu vejo uma pessoa nesse ponto, eu vejo que a pessoa está procurando, Uhum. né? Ela tem essa ânsia presente em todos nós, né? Então eu estava ali tentando entender, minha cabeça é muito racional, muito científica, né? Ali parecia fazer algum sentido. E na nossa convivência eu comecei a me abrir para o que era Jesus Cristo. E aí a gente chegou aí em algumas parede preta, né? Numas protestantes e tal. Até que eu me percebi, estando aberta para aquilo. Comecei a rezar ali numa refeição, né? Era. Mas teve uma coisa aí nessa história, antes de eu chegar na parte da conversão lá no curso de noivos, teve uma coisa bem interessante. Você acha que conta agora, nessa ordem cronológica dos fatos? Bora. Pode ser. Cara, teve um momento assim da história da conversão que foi o seguinte: eu tava afastado, ela também. Eu, em um determinado momento da minha vida, comecei a estudar física quântica também, essas coisas todas. Uhum. Só que ela era ateia mesmo. E pra mim, eu ficava no meio termo, assim, né? Como assim esse povo que fala de física quântica, eles rezam pro universo? Que parada é essa, meu irmão? Tipo assim, o universo me ajuda nisso. Eu falei, mas cara, o universo não existiu sempre. Teve Deus, né? Que veio antes de toda a criação. Então, por que você vai pedir pra uma coisa que é criada por Deus e não pro próprio Deus? E aí eu sempre ficava nessa dúvida. Eu estudava, mas ficava nessa dúvida. E ela era até pesada. E teve um dia que eu fui lá na casa dela, ela morava em Minas nessa época. E aí a gente tava na cozinha, assim, ela gostava sempre de comer assistindo algum vídeo ali pra poder estudar, né? Enfim, esse hábito a gente tem até hoje. Mas aí, ela tá saindo bem o áudio aí, produção? Beleza. Tá se afastando. Porque eu dei uma afastada. E aí, o que aconteceu? Ela assistindo um vídeo, e cara, era um vídeo viajado, meu irmão. Caraca, Ai, gente, que foi vergonha, viajado né? até pra mim. Umas vergonha alheia que a gente viajado tem da até gente pra mim. mesmo. Aí sabe aquela coisa, né? Parece que tem uma estratégia que o céu usa, que é bem interessante. Eu tenho até estudado um pouco sobre isso. Tem um livro do C.S. Lewis, né? Que é Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz. Eu falei, cara, devia ter um contrário. Cartas de Deus pro seu anjo aprendiz. Cartas de um anjo pro seu anjo aprendiz. Que é bem assim, é quando você entra em contato com uma realidade muito pior que a tua, e esse contraste te faz, tipo assim, cara, tá completamente errado isso, como assim? É diferente de quando o mal ele vai vindo aos pouquinhos, e você nem vai percebendo, sabe? Estilo aquela história do sapo que você coloca, acho que é o sapo, né, dentro da água fervendo e vai fervendo ela bem devagarzinho. Ele não pode. Ele não sente. É isso aí, ele não sente. Panela. Ele morre e nem viu o que aconteceu. Agora, se você põe ele direto na água quente, ele já... Eita, meu Deus. Então, foi isso que aconteceu. Esse vídeo foi tão viajado que foi como se tivesse me colocado na panela já com a água fervendo. Caraca, meu irmão, que parada maluca. Aí eu falei, dá licença, vou ali pegar uma água. Saí, peguei uma água ali. Devagarzinho, assim, fui lá pegar. Falei, Deus, é o seguinte, eu amo muito essa mulher, cara, mas se não for pra ela acreditar na mesma coisa que eu, não vai dar certo. Então, se o senhor quiser, converte ela, porque se ela se converter, ela vai ser a mulher da minha vida mesmo, eu vou casar com ela, vou ter filho com ela e não vai ter mais nenhuma outra. Mas agora, se ela não se converter, aí realmente não vai dar certo. Só que isso eu não falei nada pra ela.
E nem depois. Então, assim, fiz essa minha oração com Deus e vida que segue. Uhum. Cara, foi um negócio impressionante, meu irmão. Se tu tem uma mulher aí ou um homem que tá precisando se converter, faz uma oração sincera dessa que funciona. Foi coisa de, assim, de semanas ela já tava na mesa aberta a possibilidade, sabe? Uhum. Então ela começava a rezar antes de fazer uma refeição, começava... foi bem pelas Foi beiradas, assim, escalando, mas né? Eu fui me abrindo. foi aceitando aos poucos. E a gente chegou ele me pediu em casamento, quando ele viu que eu já orava ali com ele, ele me pediu em casamento. Onde vamos casar? Aí, não, eu quero casar na praia. Aí, casamento é na igreja? Pergunta se eu sabia poxa, por que né? que era na igreja, né? É na igreja porque é na igreja. Como assim? Meu pai casou na igreja, minha avó casou na igreja, todo mundo, aí. Aí, não, poxa, não sei o quê. Aí começamos a calcular melhor as coisas. Eu falei, bom, a maior parte do nosso casamento vai ser composta pelos seus familiares. A minha família, a gente conta em 2 mãos. Uhum. E minha família também não tem religião, então vamos casar na igreja para agradar a sua família. Eu falei isso, né? Vamos casar na igreja para agradar a sua família, já que eles vão ser a maioria, tudo bem. Uhum. Aí fomos falar isso pro meu sogro, Meu que pai, nessa foi um época, grande tava instrumento católico bem de firme já. conversão na minha vida. No meu sogro foi um grande instrumento de Deus. Ele de uma forma muito simples, mas Deus operou muito através dele. Fomos contar pra ele, né? Vamos casar e tal. Ele, poxa, que legal, né? Aí vamos casar, e como é que vai ser isso? Aí, não, vamos casar na igreja. Mas vocês estão indo à missa? Não. Estão estudando? Não, também não. Então, eu não vou deixar não, vou falar pro padre de vocês que vocês não estão indo pra igreja, não vai casar na igreja não. Aí eu, tá bom. Aí ele me falou assim, mas vem cá, se vocês estão querendo casar na igreja católica e tal, será que no fundo vocês não estão querendo ser católicos? E olha que uma coisa assim, meu sogro, ele é fleumáticozão, né, Uhum. tudo na Ele é dele. muito, meu irmão. Ele é Ele é zero muito. ele é zero invasivo, ele não vai tentar convencer ninguém de nada. Ele só soltou essa. E eu achei aquilo me cutucou. Eu, colérica, que, né, racional, que preciso de muitas explicações pra alguma coisa me convencer, sabe assim? Mas aquilo me tocou, eu falei assim, parece que plantou a sementinha. Eu fiquei refletindo sobre aquilo, não foi? Foi. Pois bem, então aquela semente ali, ela foi muito, muito profunda. Ela quase já veio a semente brotando. E aí, a partir disso, tipo, desse gatilho que vocês tiveram, qual que foi a trajetória? Você teve Padre Paulo Ricardo no meio? Como que foi aí isso tudo? Foi legal. Cara, então, a gente chegou pro padre e falamos, Uhum. e a gente falou, olha, a gente tá querendo casar na igreja, né? Como que é o processo? Aí ele falou, olha, você tem que fazer o curso de noivos e tal. Uhum. Deu Procuramos toda a a instrução igreja, ali né? pra gente. Como eu já era batizado, então a gente pôde casar, mesmo Eu não ela era não batizada, sendo. mas ele sendo poderia, desde que, né, eu confessasse ali Aí, as beleza. promessas, aceitasse. Aí a gente foi pra esse curso de noivos, foi ali que foi a primeira missa que você foi? Ou a gente já começou aí um pouco antes? Eu não tô lembrado agora mesmo. Não, foi ali. Foi ali, né? A gente fez o curso de noivos e no final do curso de noivos Também teve tinha uma uma missa. missa, né? Mas foi nas palestras que me tocou, não foi na missa Foi. ainda, né? Foi. Ali, inclusive, o padre Rodrigo, Ah, eu que lembro. era vigário, né? Uhum. Aí o padre Rodrigo, ele participou das palestras, né? Uma das palestras foi dele. E eu lembro que quando o padre falou, assim, todas as outras palestras já foram entrando muito no meu coração, assim. Eu falo que hoje eu não consigo nem dizer o que exatamente foi dito. Mas parece que tudo foi preenchendo, assim, né? Minha mente e meu coração. E aí, quando o padre terminou de falar, eu lembro que bateu em mim e falei assim: é aqui. Achei. Nasci. Eu lembro que veio essa frase, assim, eu me falei isso, eu falei assim, eu nasci pra ser católica. Olha só. Que E olha interessante. que eu dizia que o catolicismo pra mim era o que menos fazia sentido. Porque não, como assim santos? Uhum. Como assim várias entidades? Não era, se é pra ter um Deus, tem que ser um só. Uhum. Como assim, né? Várias entidades, você fala dos santos, né? Na minha cabeça na cabeça, antes, na né? época, aham. Como assim? Aí, naquele curso de noivos ali, o padre Rodrigo foi muito usado. Falei assim, cara, nasci pra ser católica. Olha Encontrei, só. aí a gente foi pra missa e pronto. Daquela primeira missa ali, eu lembro que eu já chorei ali, já desabei, e dali a gente nunca mais parou. E entrou, Cara, um pouco teve uma depois, coisa entrou interessante. quaresma. Teve uma coisa interessante que aconteceu nesse curso de noivos, porque assim, igual eu te falei, né? Eu também tava afastado. Uhum. E aí eu lembro que lá dentro desse curso, a gente tava fazendo porque precisava fazer pra casar. E aí no meio do curso vinha aquelas dúvidas relacionadas ao catolicismo mesmo, né? A gente já morava junto já há algum tempo aqui. Uhum. Então, né? Morava junto, aquela coisa, né? Uhum. Acontece. E aí, e aí tinha aquela dúvida que
acho que muita pessoa que tá querendo se converter pro catolicismo, ou até que é católico, tem. Que é de tipo assim, cara, beleza, não pode ter relação antes do casamento, mas por quê? Uhum. E aí muita gente às vezes acaba dizendo só assim, porque é pecado, pô. Não, beleza, é pecado, mas por quê? E aí Só muita pode gente depois não do sabe casamento? fazer esse depois. E eu lembro que eu trouxe essa pergunta nesse retiro de casar, de noivos, perdão. E aí eu recebi uma resposta que, cara, mudou completamente. A gente saiu dali já fazendo castidade até o casamento. Que o padre, ele chegou e comentou dessa forma. Ele falou, é o seguinte, vocês vão casar, né? Sim. É pra vida toda? É. Então, me diz uma coisa, você tá casando agora e no voto é na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza, não é? Sim. Uhum. Beleza. Se sua mulher, por exemplo, amanhã, vocês, Deus me livre e guarde, mas vocês estão andando de carro na rua, o carro bate, ela continua viva, mas ela fica em um estado vegetativo. Você não vai poder mais ter nenhum tipo de prazer com ela. Ela não vai mais poder te proporcionar nada. E aí, você tá disposto? Ou não? Você só vai ficar com ela enquanto ela pode proporcionar prazer ou algum outro benefício pra você? Cara, aquilo bateu em mim de uma forma que eu falei, é verdade, meu irmão. E aí, foi nesse momento que eu entendi que o casamento não é pra você ter prazer pra você, é pra você tá fazendo pelo outro. E aí, quando os dois estão nessa mesma cabeça, é que o casamento dá certo. Dela fazendo por mim e eu fazendo por ela. E não eu pensando em mim e ela pensando nela. Nessa coisa de cada um pensar em você mesmo, o casal vai cada vez se afastando. Então, naquele dia eu cheguei pra ela, comentei, eu falei, meu Deus, como que eu vou comentar com ela isso? Porque, caraca, a gente já tá um tempão junto, né, não sei o quê. Aí eu falei com ela, ela surpreendentemente, ela falou, é verdade, vamos fazer. E aí, de lá até o casamento, a gente seguiu com isso firme, cara. Caramba, hein? Foi bem bom. E normalmente essa é a doutrina, vamos dizer assim, que o pessoal tem mais dificuldade. Né? Quando a gente vai dar aula de catecismo, quando chega o sexto mandamento, o catecismo já tá assim. Falei, cara, catequista já Como tá... é que eu vou falar isso, Como é né? que eu vou falar e tal, não sei o quê. E tem todo um tema que, vamos dizer assim, anexos, né? Então você tem tanto a questão de guardar até o casamento e a abertura à vida, que é outro negócio, assim, que... Nossa, mano. que normalmente, se você comparar a posição católica com as posições das outras igrejas cristãs, a gente tem a posição mais rígida acerca disso. O mais difícil, O né? a mais ser difícil seguido é a posição católica. Então, a questão do anticoncepcional, abertura à vida, etc. Como que foi pra vocês? Porque, assim, são dois choques anexos, né? Vem um, vem outro. Cara, isso da abertura à vida, ele foi bem tranquilo. Pra você foi tranquilo também? Com certeza. Foi, né? Foi. Então, assim, fez bastante sentido pra gente e na minha cabeça sempre fez sentido. Porque eu não sei, você é filho único ou tem irmãos? Não, eu tenho 2 irmãos. Mas são mais novos ou mais Não, eu velhos? sou do meio. Você é o do meio, É. né? Aí eu sempre gosto de dar um exemplo assim. Beleza, você falou que você tem irmãos. Se sua mãe e seu pai decidissem parar de ter no primeiro filho, cara, você não estaria aqui. É verdade. Então por que você não faria a mesma coisa pelos seus filhos? Né? E deixaria de trazer uma vida para o mundo. Eu gosto muito de uma história de Padre Pio, inclusive a gente lá, eu tenho feito agora um lançamento do centro médico que vai ter lá do Ânima. Uhum. Então vai lançar agora no dia 8, é um centro médico que vai atender assim 40 mil pessoas por ano e a gente está fazendo uma novena de Padre Pio. Do dia 1, começou agora, até o dia 9. Uhum. E aí a gente estava fazendo um conteúdo sobre essa história do Padre Pio, que uma mulher chegou para ele no confessionário e confessou todos os pecados, né? E o Padre Pio, já confessou tudo? Ela, sim. Ele, não, você tá esquecendo de um? Ela, não, padre, como assim? Ele fecha o olho, vê o que você vê aí. Nossa, padre, eu tô vendo aqui no Vaticano, tem várias pessoas, eles estão aclamando um novo Papa. Pois é, o Papa foi o filho que você abortou. Nossa. Então, cara, Deus ele tem uma história mesmo para uma vida que poderia vir e que você impediu de vir. Né? Então, essa é uma história ultra impactante porque, cara, era um Papa. Mas independente do seu filho ser um padre, ser um papa, ou sei lá, ser uma pessoa comum que vive uma vida de trabalho, casa, ter filho, meu irmão, Deus tem um plano para a vida dela. E a gente não deixar ela vir pro mundo, porque, sei lá, o mundo hoje é muito ruim, seria uma falta de responsabilidade trazer essa criança pro mundo. Cara, às vezes essa criança, quando ela crescer, pode ser exatamente ela que vai ajudar a tornar o mundo melhor. Uhum. Então, tu tá tirando o remédio, entendeu? Como se isso fosse trazer a cura, não faz o menor sentido. Você sabe que eu percebo, né? Nós temos mais de 90 mil alunos, homens, e eu já percebi que existe um padrão quando se fala essa dificuldade em ser aberto à vida, e não só
para ter muitos filhos, mas de ter filho. Quando se fala em ter filho, hoje em dia, né, as pessoas estão preferindo ter cachorro do que ter filho. Pai de pet de samambaia. A gente tem alguns padrões que estão se repetindo. As pessoas estão tendo dificuldade de se permitirem ter filhos, de quererem ter filhos. Eu vejo por alguns motivos principais. Primeiro, o medo da responsabilidade de perder a própria vida, né? Uma dita liberdade que na realidade ele não tem. Segundo, homens que eles não veem valor suficiente na própria história a ponto dele querer passar os próprios valores para alguém, para que perpetue a história dele. Sim. Porque no homem está muito presente esse senso de eu quero passar quem eu sou, o que eu sei, para que outro ser humano leve isso para frente também. Eles não veem um valor na própria história suficiente para querer passar isso. E, em terceiro, que esse aqui é geral. Pessoas que se sentiram um peso para os próprios pais. Ter filho é ruim. Ter filho atrapalha a vida. Ter filho vai me tirar dos meus planos. Ter filho é muito difícil. Porque eles sentiram isso vindo da própria família. Se sentiram um peso. Se eu me senti um peso e vi meus pais passando dificuldades, lamentando né, reclamando do quanto ter filhos é difícil e ruim, eu vou querer passar pelo que os meus pais passaram? Não vou. Né? Então, eles carregam muito essa visão que eles viveram, né? Então, é um processo de cura que as pessoas precisam passar de olhar para a própria família, para as próprias origens, com um outro olhar de mais empatia, de compreensão, de que, né, que todo mundo fez o seu melhor, que muitas vezes verbalizaram ou fizeram coisas que não eram tão legais assim, não porque não te amavam, mas porque para eles, naquele momento, era o que eles sabiam. Para com esse medo, para romper esse medo de ter filhos e ver que pode ser tudo diferente de como foi com você e com seus pais. Então, eu acredito muito que essa dificuldade de abertura à vida vem muito dessas três vertentes que eu observo aí nos homens. Pra gente foi muito tranquilo a gente pensar em ter filhos, e a Tereza veio 6 meses depois que a gente casou, né? Foi. Deus ainda não mandou mais porque ele não quis, porque a gente já tinha mais. E vocês sabem que essa mentalidade que ela é razoavelmente moderna, né? A questão de uma mentalidade antinatalícia, que hoje está meio que generalizado, principalmente no Ocidente. E que é uma preocupação, porque se pegar alguns países da Europa, hoje, eles têm por casal 0,6 filhos. Ou seja, tá morrendo mais gente do que nascendo. Significa que em alguns anos... Vai ter um colapso. Vai ter um colapso. Uma sociedade velha, né? É como se o homem, por exemplo, a partir do momento que ele desobedece uma lei natural dada por Deus, a própria natureza se encarrega de fazer o restante. É uma assim, implosão, parece que... Então a coisa está bem preocupante. E ainda sobre, por exemplo, essa questão do estudo de vocês acerca do catolicismo. Claro, você falou que você veio de uma mentalidade mais ateia e você veio de uma mentalidade mais católico de IBGE, pelo que você disse. Foi. Como que foi para vocês solucionarem, por exemplo, as doutrinas principais acerca do catolicismo, a Eucaristia, a confissão? Mesmo estudando história da igreja, quando a gente vai estudar no colégio, não sei vocês, mas meu professor de história era a pessoa mais anticatólica que já pisou no país. Como foi para vocês lidarem com todas essas questões? Que tipo de estudo que vocês buscaram, cursos, enfim? Cara, eu lembro que teve uma vez que eu e ela, a gente chegou para falar com um padre, e aí a gente falou, nossa, né, padre? Tem muita coisa pra gente saber do catolicismo, pra que a gente tenha certeza mesmo que aqui é o lugar certo. Aí ele falou, pois é, mas você não precisa de saber todas as coisas pra saber que aquilo é certo. Você precisa acreditar que aquilo é o correto e depois, em cada dúvida que você tiver, você trazer sabendo que aqui vai ter a resposta. Então, acho que foi esse o pressuposto inicial que iniciou tudo. Então, a gente não esperou, sei lá, ter todas as respostas, porque não tem até hoje, mas para dar esse passo de fé mesmo, né? De tipo, cara, é justamente isso, fé, né? Se você sabe de tudo, você tem a visão completa e só aí você dá o passo, isso não é fé. Imagina, se eu visse o céu, estou no céu, aí eu vou ter fé? Não. Inclusive, até dizem, né, que tem as 3 virtudes teologais. Então, fé, esperança e caridade. No céu, vai sumir a fé, porque você não precisa de fé, você já está no céu. Você não precisa de esperança, porque aqui a gente está esperando pelo céu, lá já é o céu. A única coisa que sobra é a caridade. Então, foi exatamente esse o pressuposto. E aí, a partir daí, cara, eu sempre gostei muito de estudar, a Mari também sempre foi muito estudiosa. Então, meu irmão, tem uma pausa, a gente tá vendo uma homilia na hora do almoço, a gente tá vendo vídeo do Padre Paulo Ricardo. Mas eu me lembro muito que na época da nossa... Eu vou falar nossa conversão, apesar dele já, né? Ele foi confirmado na fé ali, né? Eu lembro que nessa época a gente tava estudando muito Santa Terezinha e Futuxim, né?
Foi. Foi naquela época ali, Fu Hongxin, eu sou super devota, eu adoro Fu Hongxin. E eu acredito que eles fizeram muito parte ali dessa caminhada inicial, né, amor? Era a época Foi que a gente mesmo. assistia muitos vídeos dele, que a gente começou as leituras sobre ele. Quando a Teresa veio, a gente deu o nome dela de Teresa em homenagem a Santa Uhum. Terezinha. Eu me identifiquei muito, né, com a pequena via, de você colocar amor nas pequenas coisas do dia a dia. Mas você vê, né? Eu que sempre me ditei, me autoafirmei como muito racional, muito Foi logo pra lógica. parte mais emocional, né? Santa Terezinha, Eu, botar amor, lavar essa louça definitivamente, com minha amor. cabeça virou. Uhum. Porque, como ele disse, eu obviamente não sei tudo, nem perto disso, né? Sei muito pouco, mas o meu pressuposto é crer primeiro, né? Hoje eu Uhum. creio primeiro para depois entender. Uhum. E assim eu me entrego. E eu peço todos os dias, né? Aumenta a minha fé, porque... Com certeza. E a gente vai Mas, estudando. cara, uma coisa que ajudou bastante a gente foi ter um diretor espiritual. Nossa, isso sim. Então, cara, ajudou muito. Então, a nossa paróquia, ela só tem bons padres. Não tem nenhum padre que Na é nossa ruim. região aqui nós somos muito privilegiados, né? Ter Com certeza. acesso a bons padres. E aí teve uma vez que eu tinha... Nesse momento, acho que a Teresa tinha acabado de nascer, então ela não estava indo na missa diária, porque era muito Uhum. pequenininha, né? E- E aí eu fui numa missa lá na gruta, e aí teve o Padre Kennedy naquele dia. Uhum. E aí eu lembro que ele fez uma homilia tão boa, meu irmão, mas tão boa, que eu falei, meu Deus do céu, eu preciso aprender com esse padre. Aí eu mandei uma mensagem pra ele, e aí ele se tornou meu diretor espiritual até hoje. Então, dentro desse caminho, cara, ele me ajudou muito. Ele me deu todas as leituras espirituais que eu precisava fazer, ele atende as minhas confissões. Foi ele que me incentivou a ler a Bíblia pela primeira vez, assim. Ele falou, cara, você precisa ler a Bíblia, pô. Como você não vai ler a Bíblia? Você é católico e não lê a Bíblia. Então, acho que foi bem esse caminho. Muita leitura espiritual que ele foi passando, leitura da Bíblia e missa diária. E nos momentos livres em casa, assistir o máximo de vídeo possível. Mas eu me lembro que o bem isso. primeiro livro católico que eu, pelo menos, né, li foi quando o Padre Rodrigo nos deu A Fé Explicada, né? Pra Foi. gente ler. Que é um baita livro, né? Ele me deu, Foi um baita toma, livro. sua catequese, né? Porque eu fiz a iniciação cristã, porque eu não era nem batizada. Aham. Então, uma das partes que compôs a minha catequese foi A Fé Explicada, ler ela inteira. Que é um Caraca. livro muito didático, né? É um livro muito, muito enriquecedor, assim, pra você pegar as principais questões e ir elucidando. E eu lembro que nessa época a gente assistiu aquela Eu ia falar série agora. do Tu conhece o professor... professor Sérgio Rezende, cara? Acho que já ouvi falar, mas... Gente, não- Irmão, ele é ele muito sensacional. bom. É. Se Ele você é puder muito bom. entrevistá-lo um dia, você vai Com gostar. certeza, com certeza. Ele Como foi que era o assim, nome da série? teve um dia que eu De aulas vi dele? uma palavra assim que era apologética. Aí era defesa da fé. Eu falei, pô, interessante, né, meu irmão? Quero aprender a defender a fé. Vamos ver. Eu nem sei sobre, E mas aí eu quero comecei defender, a pesquisar, entendeu? né? Tipo no YouTube, curso de apologética, aula de apologética, não sei. E só tinha coisa em espanhol, em inglês e tal. Eu falei, cara, tem que ter algum em português. Aí eu encontrei desse professor Sérgio Rezende numa paróquia, acho que é lá no Rio de Janeiro. É, E era acho que assim, Volta Redonda. quase umas 30 aulas de 1 hora sobre isso. Uhum. E aí, cara, aquilo me ajudou muito, porque ele ia pegando esses pontos principais da fé que você falou, da Eucaristia, de Deus ser um único Deus. E ele ia batendo em cada um de uma forma extremamente Ele é clara. muito didático. Inclusive, os Calibrando vídeos que eu as posto palavras. hoje devo muito a ele. Ajudou Ele muito. fez muito parte ali da construção, assim, do nosso entendimento, com certeza. Essa série de vídeos dele nos Sim. ajudou muito, né? Que bacana. E hoje, acho que vocês até acabaram falando um pouco disso, mas como que é a gente tem esse termo, né? Plano de vida espiritual, que é da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Como que funciona o relacionamento de vocês com Deus? Vocês buscam ir mais na missa, rezar o terço, leitura da Bíblia, Boa. direção? Fala um pouco de como que é o cotidiano de vocês em relação a isso, porque vocês são um grande exemplo, porque vocês têm filha, vocês têm empresa, e mesmo assim vocês conseguem, acredito eu, A fazer um gente bom... tem convivência intensa, porque é tudo junto, Exato. entendeu? Trabalha junto, mora junto, vai estar É junto. tudo junto. Cara, eu lembro que quando eu tava começando, eu ia na missa Uhum. diária já, porque assim, o período da minha conversão foi muito próximo de uma quaresma, e na quaresma eu já fiz o propósito de ir em missa diária. Aham. Então eu ia na missa diária e era isso. Às vezes fazia uma oração de manhã, uma oração antes de dormir. Aí eu cheguei pro amigo meu que era da obra, né? Uhum. Só que ele era, bem mais firme há muito mais tempo do que eu. Falei, cara, como que é, né, o seu dia a dia, assim, e tal? Eu nem sabia o nome plano de vida espiritual. Aham. Aí ele, cara, eu acordo, faço oração da manhã, aí dá tal horário eu faço tal coisa, dá meio-dia eu rezo o anjo, dá tal horário eu rezo o terço, aí no outro eu só medito o terço, fazendo um ejaculatório. Eu falei, caraca, meu irmão, esse cara tem um tempo infinito? Que isso, né? Mas aí eu fui vendo que aos poucos, cara, dava pra ser feito isso. Ele tem, inclusive, muito mais filhos do que a gente, acho que ele tá no 3º já. Mas atualmente eu acordo, faço as orações da manhã,
Daí, antes e depois das refeições também, meio-dia rezo o Ângelus. Costumo rezar o terço em deslocamentos do carro, né? Que Nossa, fica... Geralmente é quando a gente tá indo pra pra missa. mim é o Pra mim, ouro. o carro é onde eu rezo o terço, cara. É isso mesmo. É isso mesmo. Então, A gente rezo o procura ir terço na no carro, missa a gente vai na meio-dia, né? missa A gente todos vai os agradecer. dias também, ou quase todos os dias. Só sábado que a gente não vai. E que mais? Tem as orações da noite também, exame de consciência antes de dormir. As Isso. leituras da manhã, né? Verdade. E a leitura da Bíblia e leitura espiritual recomendada pelo padre também. Como que vocês planejam ensinar a Tereza quando ela ficar um pouco mais velha, A assim? gente procura, já a gente, faz, a gente já. procura primeiro, a gente procura fazer tudo em família. Tá. É claro que a leitura é a parte mais difícil de fazer com criança, né? Porque, É. mãe, vem filha, lê aqui, mãe, não. Enfim, mas a Tereza, a gente, primeiro, pela manhã a gente costuma fazer essas leituras junto, ele lê o livro dele espiritual, a leitura dele, eu a minha, e a gente lê a Bíblia junto. Por exemplo, né, o Antigo Testamento, ele lê, o Novo Testamento eu leio, em voz alta, um pro outro. Se por um acaso... Deixa eu ver aquela Bíblia 365, católica? Não vi. Foi o Padre Não. Kennedy que Ah, é? recomendou Padre pra Kennedy gente. que recomendou, Ela é e se dividida eu não por me dias. engano... Pra você conseguir em um ano ler a Bíblia inteira. Caraca, eu não sabia Se eu não me dessa. engano, foi o padre José Eduardo que pediu pra editora fazer. É. Aí, todos os dias, tem o Antigo Testamento, tem o Novo, tem os Salmos e tem Provérbios. Uhum. Então, você Por dia. lê isso aí e é bom que fica bem dinâmico, né? Você não fica... Sabe, comecei em Gênesis, fico lendo só Gênesis, só Gênesis. Então, isso daí é bem bom, cara. Então, Essa a gente Bíblia vale faz pena. essa leitura da Bíblia juntos, pela manhã, se por um acaso a gente se tiver separado por algum motivo, ele lê, grava um áudio e eu escuto, porque geralmente pra eu sentar pra ler é mais difícil do que pra ele, Uhum. né? Porque geralmente eu tô com a criança. Então, aí eu boto ali, vou ouvindo a leitura, que já me ajuda muito. E a gente sempre reza o texto na presença da Tereza. É raro ela não estar presente. Teve uma época que a gente colocava os vídeos do Padre Paulo Esse Ricardo era na fofinho, TV, cara. aqueles vídeos do terço dele, Sei. que aí fica só aquela imagem dele ali e vai passando Nossa Senhora, mas não é dinâmico, né? É uma coisa Uhum. bem tranquila. Aí ela ajoelhava e ficava rezando. Olha Aí quando que chegava a bonitinho. Nossa Senhora, Maria! Então, assim, isso vai preenchendo o imaginário dela, né? Mas eu me recordo que desde muito novinha, o Arthur principalmente sempre teve essa iniciativa de ela acordava, levava ela no altar. A gente sempre procurou ter, né, o altar ali em casa, para que ela tenha isso no campo de visão dela mesmo, né? E levava ela lá, rezava com ela mesmo, ela sendo um neném, não entendendo absolutamente nada. Uhum. E ela com menos de um ano, eu me recordo muito bem disso, porque ela andou muito cedo, né? Ela andou com 10 meses. Caraca. Dela vinha, eu tenho vídeo dela vindo, andando na frente do altar e já fazendo flexão na frente do altar, ajoelhando, assim, nenenzinha com a gente, ficava lá ajoelhada, e tem hora que dispersa, né? Mas, então ela vai observando, a criança vai observando as nossas condutas, né? E eu me lembro que uma vez a gente perguntou pra Kenny e pro Bertaldo, né? Que era uma preocupação nossa, como que a gente instrui nossa filha na fé, para que, poxa, eles cresçam ainda na fé, fiéis, como que eles têm filhos e os filhos vão, participam, são super fiéis. Gente, cara, vive e integra a criança o tempo inteiro em tudo que vocês fizerem. Isso já vai ser o suficiente. Mostra pra eles a verdade do que vocês realmente vivem, né? E de fato é isso que a gente procura fazer, né? Sim. Talvez às vezes nem sempre a gente consegue rezar, às vezes o terço ali com ela de uma forma que ela hoje tá rezando, mas hoje em dia ela já completa, ela já várias partes do texto ela reza, ela chama, fofinho. a gente chega a ficar constrangida, às vezes ela chama a gente pra rezar. Olha Bora só. rezar o terço, mãe? Bora rezar o terço, pai? Aí não tem como falar não, né? Pô, cara, te quebra, você fala, meu Deus, Ai, essa que menina tá me ensinando vergonha. muita coisa. Aham. Então, a gente acorda, Arthur, que tem às vezes o dia que ele pega, ou eu que eu pego ela quando ela acorda. Uhum. Acordou, vai na frente do altar, ajoelha, querendo ou não ajoelhar, tem dia que a criança não quer. A gente ajoelha, ela querendo rezar ou não, ela reza, a gente reza por ela, como se fosse ela falando, ou às vezes reza por ela. Uhum. Mas já, né, bota pra ajoelhar, vai ensinando essas condutas. A criança é uma esponja, né? Quando chega, então, nessa fase aí de 1 ano e meio pra frente, aí que repete muito, né? Então a gente vê os frutos. Inclusive, tem uma situação que é bem legal, que eu acredito que vai ser muito bacana do pessoal ouvir. Como que Deus constrange a gente ensina, né? A gente pega muito o avião com ela. Porque a nossa família, a família dele, né, de origem dele é toda do Espírito Santo, então a gente frequentemente vai pra lá. A cada mais ou menos 2 meses a gente pega um voo e vai lá visitar a família, até pra eles acompanharem o crescimento dela, né, enfim. E a gente sempre reza quando o avião vai decolar e quando ele vai pousar. Uhum. Aí a gente sempre toma o terço e dá o terço na mão dela. Vamos rezar. E aí a gente sempre, né, a vossa proteção, recorremos à Santa Mãe de Deus. E faz o sinal da cruz. E aí ela, né, pega o terço, mãe, então ela já começou. O avião começou a andar, ela pega o terço, mãe, pega o terço, o avião vai decolar. Aí ela pega o terço. É muito fofo. E uma vez ela,
o avião pousou, a gente, né, rezou antes do avião pousar, quando ele anunciou que vai pousar, ele pousou, ela, obrigada Jesus, obrigada Maria. Aí eu olhei pra cara dele e falei, que vergonha, a gente nunca agradeceu depois Por que ter pousou. pousado bem, né? Foi isso mesmo. Que vergonha. Não à toa, Jesus fala, né? A gente vai entrar no céu aqueles que forem configurados igual as criancinhas, né? Ou seja, que tem essa pureza de coração, essa pureza de Mas intenção. você vê, né? Que coisa, hein? Tem uma isso, a gente passagem da Bíblia, insere ela em inclusive, tudo. que Jesus ele cura 10 pessoas Aham. e 9 vão e só um volta pra Só poder volta pra agradecer. Então, acho que quando aconteceu isso, eu senti exatamente isso. Eu senti, caramba, né, cara? A gente, beleza, reza pra ele dar uma boa viagem, aí ele dá uma boa viagem e você não volta pra Não poder volta. agradecer, sabe? Nossa. Então, Nossa, isso é muito... A gente tem muito que aprender com as crianças, Tem. né? Mas a gente tem uma coisa assim que pra nós o que mais importa é que ela seja santa. Com certeza. O restante, se ela vai seguir uma profissão XYZ, vai casar, vai ser freira, vai ser irmã, não sei. Mas que ela seja santa, né? Independente de qual outro caminho aqui no mundo ela siga. Então a nossa maior dedicação na criação dela é isso. É Amém. ensinar a fé de, né, de bons modos. Com certeza. E Arthur, eu vi alguns vídeos no seu Instagram que você tá agora tratando um pouco da apologética aí, né? Conta um pouco pra gente aí, o que você tá buscando com esse apostolado agora online? O que você tem lidado? Qual que são, vamos dizer assim, os comentários contra e a favor que você tem recebido? Como que tem sido essa... São muitos. São muitos. Mas, cara, acho que começou... Acho que nunca foi muito a minha vontade ficar me expondo na internet. Parece que a gente é chamado, né? Parece que é chamado, assim, parece, né, papo meio genérico, mas não é não, realmente. Então, teve um dia, eu já li aquele livro que se chama O Mundo dos Anjos, não sei se você já ouviu falar. Eu já ouvi falar. E aí, lá dentro daquele livro, cara, tem um determinado momento em que mostra o motivo de Lúcifer ter saído do céu e ido pro inferno junto com os outros anjos. E aí dizia que era quando Deus mostrou esse plano dele vir para o mundo como humano, Lúcifer ele começa a duvidar de que Deus era Deus mesmo. Porque o que acontece? Qual foi a lógica de Lúcifer? Ele falava assim, como assim um Deus que é infinitamente maior do que eu e que é infinito, ele pode estar dentro de uma criança catarrenta, chorando, né? Assim, porque aqui estão os anjos, aqui está Deus, aqui está a gente. Como que Deus que antes estava acima dos anjos vem para baixo? Então é daí que vem o orgulho, né? Então, enquanto Deus é maior do que eu sirvo ele. Mas enquanto Deus ele aparece numa forma pior do que a minha, aí eu já não sirvo mais ele, porque eu só quero servir um Deus que é maior do que eu e não que é menor. E aí foi um primeiro vídeo que eu postei, foi justamente mostrando essa reflexão e concatenando ela com a Eucaristia. Porque os protestantes, eles tiram muito sarro, né? Aí, adorador de pão, né? Por que você tá se ajoelhando para um pedaço de pão? Deus só falou, faça em memória de mim, não é ele lá mesmo. Então, eles têm vários desses argumentos. E aí eu falo que o pecado que o protestante comete nessa hora é exatamente o mesmo pecado que Lúcifer fez, que fez ele sair do céu e ir pro inferno. Porque Deus, ele tá aqui, a gente tá aqui. E o pão, que é uma matéria, né? Sei lá, igual madeira, igual a cerâmica. Pão. Poxa, pão é inanimado, ele não faz nada, ele não tem os sentidos, não tem paixões, não tem nada. Enquanto Deus, ele tá aqui acima de mim, né? Aí, não, beleza, eu adoro a Deus e tudo mais. Mas agora, e quando Deus, ele que tá aqui, ele vem para uma forma de matéria, de pão. E que você olha, realmente parece um pão, é igualzinho um pão. Você continua adorando a ele ou não? E se você não adora, é a mesma coisa do que Lúcifer fez. Os anjos estavam aqui, Deus estava aqui, e os humanos estavam aqui. Deus se fez humano, não servirei. E agora a gente é a mesma coisa. Então Deus, ele tá em cima, ele vem pro pão, não servirei. Você então sabe... é exato o mesmo pecado. E começou foi com esse vídeo, cara. Cara, e você tava falando, eu tava lembrando que, além dessa questão, né, que você for pegar toda a história da salvação, Deus sempre não cansa de surpreender a gente com questão da humildade, né? Então, ele se encarna em um vilarejo no meio da Galileia, que era a parte mais, vamos dizer assim, afastada, menosprezada da região ali onde eles viviam, ali da Palestina, numa família pobre. Colocam ele numa manjedoura, não tinha espaço para ele nem estalagem, foi pobre durante 30 anos, trabalhou, durante 30 anos ele ficou em silêncio para depois pregar 3 anos. E aí quando ele se manifesta
na Eucaristia, né? Presença real na sua divindade, corpo, sangue e alma, ele escolhe o alimento mais simples, que é o pão, que é o alimento milenar, que é o alimento assim que todas as culturas têm acesso, né? E o vinho. Então, justamente você vê a humildade de Deus tanto na encarnação quanto também na presença sacramental. Uhum. Você foi falando, eu falei, cara, que é genial, né? O É negócio. isso mesmo. Teve um livro que eu li, que eu não lembro se foi A Prática do Amor a Jesus Cristo, mas que dizia que ele decidiu ser no pão e no vinho justamente para ser acessível, para que todo mundo pudesse ter a presença dele. Porque o pão, cara, ainda mais é o pão sem fermento, né? Então é farinha e água, acabou. Todo Exatamente. mundo vai ter acesso ao corpo de Cristo. De quem que é esse livro mesmo? Não é do Fulton Gente, Sheen, não, né? Não. É do... Caraca, Depois a gente Santo coloca. Afonso de Ligório, eu Santo acho. Afonso? Nossa, Santo Afonso também é maravilhoso. Ele é bom. E agora com você tá, enfim, planejando o que mais com esse apostolado? No sentido, você vai continuar? Deixa ou eu foi contar aqui uma pontual? coisa dele. Pode Porque você contar. perguntou como que é, né? Essa coisa dele começou a postar e tal. Aham. Ele posta quando ele fica revoltado. Ele vê um negócio e, não, eu vou postar. O motor é ótimo. Vídeo sobre isso. Então, parece que é quando cutuca ele mesmo, aí ele vai lá e eu preciso defender. Aham. Né? Eu vejo muito esse senso nele quando ele faz um vídeo. Eu acho que é bem já isso. mandou pro seu diretor pra ver se ele concorda? Mas tem um pouco disso, né? Eu acho que quando Tem, a gente vê tanto absurdo online, eu recebo tanto xingamento, que às vezes eu não respondo xingamento, mas assim, quando eu vejo alguém atacando e assim, usando às vezes uns argumentos absurdos contra a fé, parece que isso é... Cara, não, cara, Não, vai aqui dar não. É. Eu vou ter que falar Aqui eu alguma vou ter que falar. Cara, é bem isso. Olha, eu pretendo continuar postando esses vídeos, sim. Uhum. Ainda preciso arranjar uma forma de conciliar a nossa empresa com a nossa filha, com a vida como um todo e esse apostolado para ser de uma forma mais frequente. Aham. Mas eu tenho realmente intenção, cara, de continuar. Como eu te disse, agora eu tô inclusive estudando para conseguir me tornar catequista. Dura mais ou menos 1 ano aí esse processo. Ah, Mas bacana. então tô no caminho aí. Olha aí, tem bons projetos Tem. chegando, né? E agora vamos falar sobre o segundo grande tema, que é justamente como buscar ser um bom católico no meio do mercado de trabalho, né? E a primeira pergunta que eu falo para vocês é o seguinte, né? Na verdade é uma constatação. O mercado, normalmente, a gente tá lidando com todo tipo de gente. Pessoa que não acredita em Deus, pessoa que é anticatólica, assim, tem de tudo, né? E como que vocês fazem para serem bons católicos, mostrarem a fé de vocês sem ter vergonha, sem ter aquela pressão, né? E conseguirem se santificar no trabalho de vocês, nas pequenas coisas, como você falou. Uma pergunta bem ampla, mas só para entender um pouco a cabeça de vocês. Eu acredito que a primeira coisa que eu comecei a fazer quando eu me vi católica e falei assim, não, nasci para isso, foi começar a falar quando eu ia fazer um conteúdo, que em suma era técnico, científico, né, porque eu falo sobre o comportamento humano. Eu sempre trazia o respaldo científico e como que a igreja vê aquilo, como que a igreja defende aquilo. Por que seguir o que a igreja fala é bom e depois complementava com um argumento científico? Para isso, de uma certa forma, fazer ainda mais sentido para quem estava me ouvindo. Uhum. E aí eu fui, até uma vez eu tive a oportunidade de falar com o Wendel Carvalho numa reunião que a gente estava, e eu perguntei isso para ele, cara, não fale porque você quer que os outros vejam, mas fale porque é o que você realmente está vivendo. Então eu fui permitindo que conforme eu vivia mais o catolicismo, mais, né, a minha conversão, que eu acredito que é sempre constante, né, o aprendizado, etc., eu fui trazendo isso nos meus conteúdos. E hoje eu até vejo que quanto mais eu puder falar, melhor, porque isso mostra para as pessoas quem eu sou verdadeiramente e as pessoas podem se inspirar, as pessoas podem se converter. Eu peço a Deus que eu seja só um instrumento, né, para que as pessoas se aproximem dele. Para nada além disso, para resgatar famílias, para construir famílias, né, que o nosso nicho é relacionamento. Mas hoje eu vejo, por exemplo, se eu chega um aluno para mim, eu vejo que ele é cristão no geral, ou, né, ou protestante, eu respeito sempre ali a religião que ele me apresenta, mas eu não deixo de falar o que eu acredito. Inclusive, eu corrijo ele se eu ver ele falando besteira. Ainda mais dentro do relacionamento, eu falo, cara, olha só, essa semana mesmo eu tive um aluno que o casamento dele não tinha base nenhuma de religião. Zero. Nem errada, vamos dizer assim. Eu virei pra ele e falei assim, olha, seu casamento acabou porque vocês eram 2 egoístas que estavam juntos só por mero prazer pessoal. Então, a partir do momento que você começou a não dar mais prazer pra ela, não ser mais útil pra ela, cômodo, ela começou a se afastar. E pra você foi da mesma forma, só que você ainda tá querendo voltar por algum motivo.
Mas a verdade é que vocês são dois egoístas, vocês não tinham propósito nenhum em por que se manter no casamento. Então, veja bem, por exemplo, uma pessoa que diz, agora vou começar a comer mais saudável. Vou começar a fazer dieta, vou cortar o refrigerante da minha vida. Essa pessoa vai lá, não compra refrigerante. Aí ela passa 1, 2, 3 dias. Mas de repente começa a ter muita vontade de tomar o bendito refrigerante, porque ela sempre tomou, enfim, né? Tem a vontade. Aí ela olha e fala assim, vou tomar só hoje. Porque ela não tinha um propósito do porquê fazer aquela dieta ou mudar aquela alimentação. Ela vai cair nas tentações e nas vontades rapidinho. Ela não vai conseguir persistir nesse caminho. Então, se você está num casamento e você não tem um porquê estar casado, qual é o propósito maior de vocês estarem juntos? Cara, uma hora cada um vai para um lado. Porque fazer dieta não é fácil. Casar também não, né? Requer você abrir mão das suas vontades, pensar no outro, passar por além daquela sua vontade ou chateação momentânea. Você tem que lidar com altos e baixos o tempo todo. Mas se você tem um coração em Deus e por que você está casado, se você entende que o casamento é para Deus, não é só para você e para o seu prazer, mas porque você está fazendo uma vontade de Deus na sua vida, cara, aí vocês vão entender o porquê que vocês estão juntos e vocês vão passar por essas dificuldades. Então, eu sempre trago essa visão do que a igreja nos ensina sobre o casamento, que é a minha especialidade, né? Falar sobre relacionamentos. Mesmo o cara não sendo católico. Não sendo, ele vai ouvir. Porque eu vejo, é nítido. Um cara ali, né, vamos dizer, ele é agnóstico, querendo, mas não querer. Mas faltou sentido no casamento. Óbvio que eu ia se afastar. E ele ficou assim, você vê que a pessoa fica até vesga na hora, né? Caraca, velho. Então, a partir de agora, você vai pra igreja. Ele, Mário, eu até cheguei essa semana, fui lá, minha família era católica, sabe como é que era, mas eu não é muito não, eu fui numa evangélica, falei assim, pois é, tá indo na igreja errada, vai na certa. Aí, ele, não, tá, essa semana eu ainda vou na errada, mas depois eu vou lá na certa. Eu falei, tá bom, daí você me conta. Então, assim, sabe, eu vou, essa é a minha forma hoje de levando isso pros meus alunos. E aí também tem as nossas condutas ali, enquanto empresa e também com os colaboradores. Vou deixar ele falar mais um pouquinho. Mas, cara, em relação a isso, eu tive uma conversa muito boa com o William Celso, há um tempo atrás, não sei se você já o conhece, mas dele comentando com a gente de que realmente o nosso trabalho é o nosso celeiro de almas. Assim, o trabalho do padre é ser o padre, é estar ali na igreja, rezando a missa e tudo mais. Então, aquele é o celeiro, é onde ele tem que conseguir arrematar as almas para Deus. Se você tá aqui no podcast ou lá na sua mesa de investimento, sei lá, e a gente na internet, esse é o lugar que Deus colocou a gente pra gente dar fruto ali, meu irmão. E se ele colocou a gente ali, é porque ele sabe que dá para dar fruto ali e ele quer que a gente dê fruto naquele exato lugar. Então, acho que por além dessa questão que ela já comentou, né, do nosso tratamento com os nossos alunos, a gente também tenta buscar trazer essa questão da fé também para os nossos funcionários. Então, tem, por exemplo, agora um dos rapazes que veio aqui, inclusive, ele antes era meio agnóstico, assim, a família dele, acho que na realidade era toda evangélica, só que no meio da convivência ali, a gente chega, conversa, faz uma coisa que o A gente obriga as pessoas a viverem a fé com a gente, né? Tá na minha casa, vai rezar na hora que eu como. Tá na minha casa, vai na missa na hora que eu vou. Mas eu fui numa coisa da obra que eu achei bem interessante, cara, que era falando sobre apostolado. E aí o pessoal falando que você tinha que ter um plano de apostolado. E eu falei assim, caraca, cara, eu nunca tinha pensado nisso. De você realmente pensar assim, eu de 2 em 2 meses, ou de 1 em 1 mês, vou encontrar essa pessoa pra estreitar o meu relacionamento com ela. E não necessariamente falar só sobre Deus com ela. E lá eles diziam muito que, cara, se você quer aproximar uma pessoa de Deus, a sua conversa não necessariamente tem que ser só sobre Deus com ela. Muitas das vezes vai ser você ouvir ela, falar das coisas que ela gosta, conversar, conviver, criar um afeto dela por você. Em alguns momentos, você plantar sementes sobre Deus ali. Então, a gente fez isso e, cara, graças a Deus deu bons frutos, cara. Luz na vida da pessoa, né? Teve muitos amigos e colaboradores nossos que foram se convertendo ao longo do caminho. Esse aí que vem, inclusive, eu vou ser o padrinho de crisma dele agora. Olha só, que bacana. É bem maneiro. Você sabe que, você estava falando, eu fui lembrando de uma frase de São Francisco de Assis. Quando você for fazer um apostolado, se preciso, use palavras. É isso mesmo. Porque se você está buscando viver, de fato, o evangelho na prática, ouvindo a pessoa, porque imagina, cara, o cara tá com um monte de problema, brigou com mulher em casa, etc, tá com dívida, e aí ele vai lá e você ouve ele, você tá interessado naquela pessoa. Você pode não ter falado nada, mas só de você estar ali ouvindo aquela pessoa, às vezes você muda a vida dela.
né? E aí é justamente viver o evangelho na prática. Então, também tem essa outra questão, né? Talvez essa pessoa nunca vai abrir uma Bíblia na vida dela, mas talvez a sua vida seja o evangelho que ela tem acesso. Exatamente, cara. Né? E, meu irmão, tem uma pegar coisa... uma aguinha aí pra mim, por gentileza? Puxando para um outro lado dessa questão do como ser católico no mercado de trabalho, né? Tá ótimo, obrigada. Porque é aquilo que você tinha comentado, acho que quando você foi introduzir esse tema. A gente, quando entra no mercado de trabalho, a gente tá junto com todo tipo de pessoa. Então, as pessoas que são, né, têm uma moral correta e as que não têm, as que vão fazer de tudo para poder crescer, as que, né, realmente têm valores e princípios. E quando a gente é católico, o meu diretor espiritual, ele vive brincando. Ele falou, meu filho, você escolheu a religião mais difícil para ser empresário. Porque se você quisesse uma bem fácil, virava espírita. Tu ia ter tantas vidas para frente para poder resolver esse pepino, mas você tem que mudar tudo agora, cara. Então, fazer o quê? Então, muitas das vezes a gente mesmo tem que mudar coisas na nossa empresa que a gente, ao longo do caminho, vai vendo, putz, cara, isso não tá legal. Então, como a nossa empresa, ela, desde 2020, a nossa conversão foi no meio do caminho, então tem várias coisas, cara, ainda hoje, que nas conversas com o padre e tudo mais, a gente vai mudando. Eu chego pro pessoal da empresa, pessoal, isso aqui que a gente faz hoje, cara, não vai dar mais para fazer. Essa comunicação que a gente usa no marketing não vai dar mais para poder usar. E eu acho que isso é um baita exemplo pro pessoal lá de dentro, de tipo assim, cara, beleza, o Arthur, ele tem uma empresa, ele quer ganhar dinheiro, ele quer fazer a empresa crescer, mas não a qualquer custo. Então, às vezes, tipo, poxa, mas se a gente fizer isso, não vai perder venda? Cara, não sei. Vamos tirar, mas vai ter que Conta tirar. pra eles aquela situação que a gente passou, que você seguiu o aconselhamento do Padre Birajara. Tá. Eu tinha uma empresa com outro rapaz antes, e aí, cara, a empresa começou a ir pra um caminho que não tava legal. Não era essa empresa que a gente tem. Não é essa, era uma outra. E não tava indo pra um caminho legal, assim, né? Aí eu fui numa confissão com o padre, confessei, e falou, meu filho, bom, tem uma conversa com ele, veja se ele tá disposto a mudar o rumo dessa empresa. E se não tiver, cara, deixa a empresa pra ele e sai. Só que nesse momento, era um momento em que a nossa empresa que a gente tem hoje, cara, não faturava absolutamente nada, assim. Então, tudo que vinha de sustento da nossa casa era dessa outra empresa. E aí eu cheguei pra esse outro cara que era sócio, a gente era 50-50, tive a conversa com ele, eu lembro que eu me gelei inteiro, falei, pelo amor de Deus, aceita, cara, vamos mudar, né? Porra, vamos, não é possível, né? Aí ele falou, putz, cara, pra mim tá legal do jeito que tá e tal, não acho que deva mudar. Eu falei, caraca, velho. Aí eu Abrir cheguei mão pra ele e falei bem assim, olha... fonte de renda, tipo assim. Nossa. Então tá bom, cara, fica com a sua empresa, vamos, né, tirar meu nome ali do CNPJ, tu continua tocando, não precisa, né, eu tiro a minha parte aqui, tá tudo certo. E aí, naquele momento eu fiquei, ele tava no meio de um casamento nosso, assim, a gente tava se preparando pra casar. Então, meu irmão, conta de casamento não é uma conta barata, né? Então foi bem no momento que ficou sem renda nenhuma e tal, e eu falei, eita lasqueira. Mas, aí a Mari, eu cheguei pra ela e falei, conversei, é isso, saí da empresa, vamos, né, ter que dar nossos pulos aqui agora. Aí eu lembro que ela fez uma oração ali pra Nossa Senhora e fez uma promessa, né, bom, não é, talvez não seja a coisa mais correta do mundo, mas ela colocou uma condicional, vai ser bem assim, né, Nossa Senhora... Não foi a minha intenção, de coração, não foi uma barganha, né? Mas eu falei, olha, se isso aqui acontecer, eu vou doar X aqui a partir de hoje, todo mês, na igreja e tal, né? A gente tinha colocado um faturamento ali no mês que era, sei lá, pra pagar as contas, entendeu? E aí, no outro dia, literalmente assim, eu fechei essa empresa, no outro dia, a empresa começou a faturar por dia aquilo que ela tinha pedido. E nunca mais voltou. E nunca mais voltou pra trás. Eu falei bem assim, caraca, meu irmão, que loucura. Caraca. Então, muito pelo contrário, só cresceu. Mas o ponto que eu queria chegar era o seguinte, tem uma coisa... Tu sabe do porquê que Jesus, quando ele aparece pros apóstolos, ele aparece ainda com as marcas das chagas? Porque da mesma forma que os apóstolos reconheceram ele por causa das chagas dele, quando a gente chegar na hora do nosso julgamento, Deus ele vai reconhecer se a gente é filho dele ou não pelas chagas que a gente tem, cara. Com certeza. Então, quando a gente tá, igual você tinha comentado, tendo uma empresa ou alguma coisa nesse sentido, e aí surgem situações difíceis que às vezes a gente tem que abrir mão de faturamentos que a gente poderia ter, de parcerias e acordos que a gente poderia fechar, mas, por Deus... É uma chaga que a gente tá aceitando receber por ele. Com certeza. E que ele vai reconhecer na hora que a gente for. Então, é muito isso que a gente tenta viver no nosso dia a dia, meu irmão. É tentar ser o mais correto possível
E conforme Deus vai clareando através dos nossos diretores espirituais, através das leituras que a gente faz de coisas que a gente tem que mudar, a gente busca sempre E obedecer. ajustando, né? Vocês sabem que esse tipo de mentalidade, assim, eu acho que isso sim faria com que o país mudasse. Porque o brasileiro, ele tem algumas coisas muito boas e algumas coisas muito ruins. Esse catolicismo cultural que a gente tem, tudo bem, o catolicismo nos últimos anos, nos últimos, sei lá, 30, 40 anos, de fato ele tem diminuído em números absolutos no país, apesar de a gente estar tendo um relacionamento católico muito forte agora. Sim. Né? Mas lá embaixo a gente ainda tem um catolicismo cultural que paira a nossa cultura. Quando a gente volta a essas raízes, parece que a sociedade vai se levantando. É justamente o que você está me falando agora, ou seja, mesmo que o negócio pese no meu faturamento da minha empresa, o correto é fazer isso, certo? Agora, quando a gente olha no dia a dia, no trato com as outras empresas, etc., a gente vê normalmente não só a corrupção lá em Brasília, mas na própria brasileira. Aham. Então, se você trazendo esse modelo de moralidade, imagina se cada uma das pessoas desse país não fizesse a mesma coisa e buscassem de fato fazer o certo, mesmo que isso custe dinheiro. Cara, isso, assim, como que isso não mudaria um país? Mudaria o mundo. Mudaria, com certeza, cara. Tem o Ítalo Marcilli, teve uma vez que eu vi um podcast dele, ele falando, cara, você não tem uma leve impressão, assim, de que se todo mundo agisse dessa forma, o mundo não ficaria um pouco melhor, assim, né? De você pensar um pouquinho no próximo, pensar assim, cara, se eu vender isso, eu vou estar prejudicando ou ajudando alguém, né? Se uma pessoa estiver precisando de ajuda e eu ajudar, enfim, se todo mundo tivesse, Uhum. será que não É porque ficaria hoje um o povo pouco só faz melhor? o bem enquanto isso não interfere no meu bem, né? Uhum. Exatamente. Cara, teve um momento da minha conversão que, assim, de vez em quando vem umas pedradas mais fortes, assim, né? Então, pô, legal, já tô indo na missa, né? Deu Já tô, cara, melhorei e tal. Aí tem aquela passagem da Bíblia, É assim. sanguíneo, na verdade. Você Mas acha? ele tem o fundo, ele tem o Tem um fundo. fundo. Tem um O padre, fundo, né? o padre É. que a gente fala que ele tem um fundo sanguíneo. E aí, Deus, ele fala bem assim, se você, né, só é bom com aquelas pessoas que te fazem o bem, o que que diferencia você dos gentios, né? Das pessoas que não acreditam em Deus? E aí, meu irmão, Você é só mais interesseiro. caraca, esse tipo de coisa, assim, de você. Isso do catolicismo cultural, né? Todo mundo acha que é bom. Pô, não roubo, não mato, não faço isso. Uhum. Tô bem. Mas aí quando você vai olhar pro que o próprio Cristo falou, cara, aquele. Você não mata ninguém? Ok, mas eu, porém, vos digo. Aquela pessoa que já disse patife para um irmão no seu coração, em verdade eu vos digo, você já matou ele no seu coração. Se você só faz o bem a quem te faz o bem, então qual a diferença de você para os gentios? Eles também fazem isso. Então, cara, isso não conta diante de mim. E aí você começa a ver uma série de coisas e você fala, caraca, será que as coisas que eu faço hoje, elas realmente contam na frente de Deus? Será que eu só sou bom com as pessoas que são boas comigo? Ou será que eu só faço bem para as pessoas que antes já fizeram, né? Então eu faço como uma retribuição? Ou eu só faço bem a uma pessoa que eu sei que pode vir a me retribuir? Então esse foi um momento que foi bem impactante, cara. Você sabe que o Fulton Sheen, o padre Fulton Sheen, ele fala que a gente tá num momento da sociedade, você vê que ele, né, falou isso na década de 70 Uhum. ali, que a gente tá na era do pessoal que afirma que a minha consciência tá tranquila. Mas porque a consciência dele tá balizada no julgamento de moralidade que ele mesmo criou. E não no que Deus espera da gente, né? Exatamente. Então, aí é o olho por olho, dente por dente, né? Minha consciência tá tranquila, claro. Você tá se baseando no que você diz que é certo ou errado. E geralmente é só se beneficiando a si próprio. Você não pensa no outro. E aí, onde que a gente vai parar, né? Exatamente. Vocês sabem que ele vai ser beatificado agora, né? Eu tô animadaço, cara. Eu gosto muito. De Jesus. Gosto muito mesmo. E outra coisa, agora voltando aí também para a questão do mundo dos negócios, pessoal, algumas pessoas elas entendem um pouco errado a noção de dinheiro dentro do catolicismo. Uhum. A igreja não condena a riqueza de maneira nenhuma. Você tem santos que foram ricos, você tem santos reis. Né? Você tem até no Antigo Testamento, você tem Davi, você tem Salomão. Salomão a gente não sabe se tem debate se ele é santo ou não, né? Mas o rei Davi é. E, enfim, a igreja nunca condenou dinheiro, riqueza, ela condena a questão do apego. É sim. Certo? Então, como que vocês veem isso no sentido de que, pô, o bem veio, como que eu posso utilizar o bem que veio para, de fato, vamos dizer assim, para a glória de Deus? Ou seja, como santificar, inclusive, os bens financeiros, etc. Como que vocês pensam em relação a isso? Primeiro, eu vou puxar aqui, depois você complementa. Primeiro que eu vejo que não é o dinheiro pelo dinheiro, como fim. Né? Uhum. O caminho é um meio. O dinheiro, ele é um meio pelo qual a gente passa. E não só o fim, a finalidade última não é só o dinheiro.
Eu, às vezes, quando eu vejo ele tá falando certos números, eu falo assim, mas isso aí eu tô nem aí. Isso aí não vai me... Não que eu não goste de fazer dinheiro e ver a gente faturando, né? Fazendo um lançamento e dando certo, etc. Mas se você não tem um propósito do que fazer com aquele dinheiro, né? Pra onde que ele vai, o que que ele vai beneficiar quando a gente tem esse valor, cara, realmente você se perde, além de você se perder moralmente como ser humano, você não tem nem razão pelo qual fazer. Então, eu vejo muito assim, poxa, pelo quê? Que a gente reflete muito isso, né, pelo que a gente vai fazer esse dinheiro? O que que a gente vai fazer com esse dinheiro? Para onde que ele vai ser destinado? Qual é a forma da gente usar ele que não seja só para o nosso benefício próprio? Então Sim, a gente tenta exercitar isso constantemente, né. sim. Cara, bom, vamos lá em relação a isso do dinheiro. Antes de eu entrar nisso, eu queria falar de uma outra coisa, que no meio do caminho eu já vi muita gente empresário se iludindo com isso, Hum. que é a seguinte coisa: eu trabalho com uma coisa que não é legal, mas aí eu dou uma parte do meu dinheiro como uma desculpa pra Deus. Então, tipo assim, cara, né, o que eu faço é que ele não é legal, mas, poxa, todo mês eu dou, sei lá, R$ 10.000. Maravilha. O Maravilha, cara tá mas lavando dinheiro espiritual, é, né? lavando dinheiro Dinheiro maldito, espiritual, né? credo. Sei lá. Então, cara, isso acontece muito, meu irmão. E principalmente no digital, tem um monte de pessoas assim que fazem promessas mentirosas ou que vendem produtos e realmente não entregam. Já vi umas coisas absurdas, assim, de pessoal chamar a gente pra um jantar de negócios. Aí a gente ia e o pessoal grande e tal, né? E você, pô, maneiro, vou, né, conversar com esse pessoal. Aí você vê o nível da conversa mais podre possível rolando ali. E aí quando você pergunta, né, tipo assim, poxa, cara, você não te pesa, não? Não, pô, eu dou todo mês. Eu dou pra caridade, dou pra crianças que têm câncer. Tipo, cara, maravilha, mas você já pensou em doar sem fazer isso, né? Tipo assim, É. ganha dinheiro com uma outra coisa, né? Ou muda isso aqui que você tá fazendo, e aí sim você doa dinheiro. Os Um, fins ficam os meios, né. um padre, cara, ele falou comigo bem assim, Arthur, tem alguns dinheiros que eles são malditos na sua vida mesmo. Um dinheiro, por exemplo, que um ladrão ele rouba e veio de um roubo, aquilo amaldiçoa a vida dele, Com aquilo não abençoa a vida dele. E ele dar uma parte desse dinheiro, né, doando para alguma coisa, isso não torna ele menos pior. Uhum. Então, na realidade, é uma artimanha do diabo para fazer com que ele fique mais tempo perdendo a alma dele, né? Porque imagina, o cara ele faz a coisa errada e não doa. Pesa muito mais na consciência do que ele fazer a coisa errada e doar. Uhum. Porque ele sente que ele tá compensando uma coisa com a outra. Então esse daí é um primeiro ponto. E aí vem com assim, do que a gente pensa. Eu acho que quase todo empresário, cara, que é católico ou que pelo menos tem uma busca aí com Deus, ele sempre vai passar por uma fase de, quando ele é bem sucedido, dele conseguir ter a quantidade de dinheiro pelos objetivos iniciais que ele tinha. Então, assim, cara, pô, eu quero ter uma qualidade de vida boa para minha família, eu quero ter um carro legal, eu quero ter isso, aquilo, outro. Aí o cara conquista e dá tipo assim, uma travada mesmo, assim, parece que a empresa não vai. Mas não vai porque justamente a motivação dele é muito pequena ainda. Então, cara, eu faço dinheiro para ter o carro. Aí você conseguiu o carro, beleza, e aí? Então, você não precisa mais? Então, o cara, ele realmente dá uma travada. Isso mudou muito dentro de mim quando eu começo a pensar assim, primeiro, né, você tem que ver o valor no seu próprio trabalho. Tem uma parte, agora putz, cara, eu não me lembro se era no catecismo, mas que dizia sobre a questão assim, o trabalho ele tem que ser para tornar a sociedade, em algum ponto, sob algum aspecto, melhor. Uhum. Né? E se o seu trabalho não cumpre essa função, naturalmente isso começa a pesar na sua consciência. Naturalmente. Então, o primeiro passo para mim foi reconhecer o valor do nosso trabalho, né? E aí, cara, tem um monte de relato de homem que reconquistou a esposa, que tinha, né, eles tinham terminado, tinha família e já tinha dado a entrada no divórcio e conseguiram voltar. Então, você começar a reconhecer que assim, o seu trabalho ele tem um efeito bom no mundo, ele torna o mundo um pouco melhor. E aí depois, no segundo passo, é você ver assim, cara, beleza, então sabendo que o meu trabalho ele faz o bem, se eu não crescer o meu trabalho aqui, eu tô na realidade sendo egoísta mesmo. Egoísta porque eu vou estar deixando de ajudar a gente. E aí com o dinheiro que vem desse trabalho, cara, a gente pode doar, e a gente doa bastante, doa para a igreja, doa a cesta básica, faz uma série de coisas A gente procura e fazer agir com a outras caridade, né, iniciativas e com depois. generosidade também, não só com o que a pessoa precisa, mas por além disso. E primeiro com a nossa família, né, é uma coisa que a Lógico. gente vê que, assim, ajudar as pessoas mais próximas e ir se expandindo, né. Porque às vezes o pessoal fala de fazer caridade, não sei o que, tá lá, tem um próximo de você
E você cara, não tá vendo, né? tem no Cartas do Diabo a Seu Aprendiz, uma das tentações do diabo é fazer você se compadecer com a criança que tá lá no Haiti e esquecer de um irmão seu, irmão de sangue mesmo, Uhum. que, sei lá, às vezes tá afundado na droga do seu lado e que você precisaria ajudar ele, né? Então, ele tranquiliza sua consciência. Estou ajudando, mas você tá ajudando lá longe, mas quem tá aqui perto, que Deus colocou dentro do seu círculo, que é a sua obrigação ajudar, você não ajuda. Então, esse daí é um ponto que a gente busca olhar bem também. E por último, tu tinha falado, acho que foi no pré-podcast. Eu tenho vontade, cara, de ter uma escola católica. Nossa, isso Tenho. aí é um assunto... Tenho mesmo. Agora que você foi pai, então, certeza, né? Nossa, pois é, eu tô... Faça Onde logo. que eu vou colocar minha filha? Você fica, onde que eu vou criar, onde que eu vou colocar, né? Aí você fica. É uma preocupação pra nós. Eu acho né? que eu vou querer criar uma e, enfim. Isso é uma grande motivação pra tu, Vamos ver. inclusive, né? Ó, então eu já vou fazer a pergunta. Porque tem tudo a ver, eu acho que eu vou querer explorar essa pergunta aí. Porque a questão é o seguinte, uma das coisas que eu percebo é que apesar da gente, o Brasil ainda tem nominalmente cerca de 60% da população católica. Nominal, tá? A gente sabe que isso a maioria é IBGE. Mas a gente não vê negócios confessadamente católicos. Então, por exemplo, assim, Não vê, cara. as escolas que são confessionais católicas, você entra normalmente, isso aqui eu não tô generalizando, claro, você pode ter as exceções, mas normalmente esse negócio é terrível, tá? Eu conheço uma pessoa que estava fazendo uma faculdade de medicina, né? E dentro da faculdade de medicina, ela tinha objeção de consciência para fazer certos procedimentos. E foi perseguida dentro de uma faculdade confessadamente católica. Ah, não dá nem pra Que imaginar qual isso? seja. Né? Entendeu? Pois é, foi perseguida, entendeu? E claro que você tem a questão do internato, etc., que talvez não seja 100% ligado, mas estava ali no meio e foi perseguida. Isso acontece. Ou seja, se dentro das instituições confessadamente católicas você tem essa perseguição, Imagina o restante. imagina o restante, entendeu? Então, assim, a gente não tem hoje negócios no Brasil, se a gente tem, são pouquíssimos escolas confessadamente que sejam católicas e negócios anexos. Agora o digital começou, graças a Deus. Então, Sim. isso aqui é um podcast católico. Tá? E é católico É mesmo. católico mesmo, tá? Aqui não tem essa, não. E eu queria perguntar pra vocês, como que vocês veem o futuro dos negócios, dos business católicos no Brasil? Claro, com essa pegada apostólica, é uma empresa, não é uma ONG, etc. Tem a função de gerar lucro, mas também, em primeiro lugar, de fazer um impacto real que vocês estão falando na Tem que ser um sociedade. pilar Legal. da empresa, né? Exatamente. Cara, uma coisa que eu já venho falando, eu vou plantando, né, a sementinha nas pessoas ali que eu tenho contato. No Bertaldo, no Guto, do Santo Flow e tal. Falo, cara, a gente tem que ter um clube mesmo de negócios católicos. Porque o que acontece? Católico, via de regra, tá, pessoal? É muito ruim de fazer negócio, cara. Os caras não têm cabeça de negócio. Então, até o pessoal que tá no digital, cara, fazem excelentes trabalhos como catequistas e entre outras coisas no digital e não consegue trazer dinheiro disso, né? E não consegue fazer aquilo tomar uma proporção de empresa mesmo, vira mais um projeto do que empresa. E quantos aí, às vezes, poderia fazer aquilo virar uma empresa, virar um negócio, para que ele possa se dedicar mais àquilo, de fato, Sim. inclusive, né? Às vezes poder trazer mais do tempo dele para ali, sabendo que ali também reverbera pro bolso dele, pra família dele, mas como não sabem fazer disso um negócio, não consegue se dedicar tanto, né? Imagina, então, o cara tem um perfil, ele posta conteúdos e tudo mais, só que tem o trabalho dele. E aí, se o cara consegue tirar um bom dinheiro com os conteúdos dele, com cursos e outro tipo de coisa, ele pode, em um determinado momento, fazer uma transição. Então, cara, vou largar esse emprego aqui, porque aqui já tá me dando dinheiro para sustentar minha família, e vou focar 100% do tempo aqui. Então, isso ele faria o impacto dele subir 10x, entendeu? Uhum. Então, esse é um ponto. Eu acredito que a gente precisa educar as pessoas católicas que querem se tornar empresários, ou que já são, para se tornarem bons empresários. Porque os negócios que realmente fazem impacto a nível de uma escala maior, sei lá, uma escala a nível nacional, são negócios grandes, meu irmão. Então, um negócio que movimenta uma quantia pequenininha, que tem pouquinha gente, ele tem o seu valor óbvio, né? E, cara, se você tá começando um negócio agora, começa mesmo. Sempre tem um começo. Você nunca vai conseguir saber o tamanho a quantidade de frutos que vai vir de dentro de uma semente que você tá colocando aqui agora. Mas já tem a pretensão de fazer ser grande, né? Então, cara, Deus, ele não criou nada para ser pequeno. Se você olhar a complexidade de cada coisa, você olha para dentro do corpo humano, ela que é bióloga vai saber. Tem um nível de complexidade que, se você estudar
a sua vida inteira, você sempre vai ter coisa para poder aprender daquilo ali. Então, tudo que Deus cria, ele cria para que dê bons frutos. Óbvio, tem aquilo, né? Algumas árvores vão dar 100 frutos, 50, 20, mas coloque o seu esforço na direção certa. E sinto muita falta ainda de negócios que não são digitais, por assim dizer. Então, sei lá, por exemplo, tem muita gente sendo catequista na internet. É ótimo. Mas eu sinto falta de, sei lá, terem outros negócios, né, de outras áreas e que se denominem, cara, somos católicos. Eu acredito muito que, inclusive, o trabalho do William lá é muito, muito legal nesse sentido, porque ele ajuda a pessoa a verbalizar no William é um cara bom de posicionamento você da trazer. empresa dele, que por trás daquele negócio que vende, sei lá, embalagem de plástico, vou dar um exemplo, né, uma coisa ali, mas que por trás existem pessoas católicas e que aquela empresa trabalha de uma forma católica, com raízes católicas, com valores e condutas católicas. Porque o cara não precisa, sei lá, ser catequista para ter um negócio católico, Exato. né? Não precisa ser uma escola que ensina. Mas ele pode fazer qualquer outra coisa. Ele pode ser um marceneiro, mas ele verbalizar na comunicação dele, no branding dele, no marketing dele, que os valores que guiam ele são católicos. Isso conecta com as pessoas, atrai outros católicos para o seu negócio. E não só católicos, mas pessoas que são de bem, que têm, no fundo, um coração bom. Elas preferem comprar das empresas que representam aquilo que elas, no fundo, têm no coração delas, sabe? Ele pode não ser católico, mas ele vê você falando sobre o bem, a verdade, o amor, e que essas coisas te guiam no seu negócio, a pessoa vai preferir comprar de você do que de uma outra pessoa que fala diferente, que fala coisas contrárias ao que ela acredita, e às vezes vende a mesma coisa. Então, mas existe muita cultura de, como se religião não se discute, esse tipo de coisa. As pessoas acham que quantas vezes eu ouvi isso de alunos meus que são profissionais diversos, médicos, advogados, enfim, vários profissionais diferentes. Não, Maria, que meu perfil profissional ali não vai. Não. Fale sim sobre quem é você, o que você acredita, o que você vive. Porque isso, inclusive, é o que vai se tornar o seu diferencial na hora de uma pessoa Cara, comprar quer e ver fechar um contigo. exemplo de uma empresa que ela é católica assumidamente e, assim, uma empresa nada a ver, assim, não tem nada a ver com o catolicismo nicho. Ela vende hambúrguer. É lá nos Estados Unidos, tem uma empresa que vende hambúrguer de frango. Chama Chick-fil-A. Chick-fil-A. Sim, conheço. Eles não abrem no domingo, cara. Caraca! E assim, já fizeram os cálculos de faturamento do quanto que eles perdem por ano. Tá na casa dos bilhões de dólares que eles perdem por ano. Por não abrir. Mas eles não abrem mão disso. Então, assim, você vê que, né, sei lá, você não precisa ser um catequista na internet, ou você não precisa ter, sei lá, uma escola católica, ou, enfim, o que eu quero dizer independente do negócio, do ramo que você queira tocar, tem alguma forma de você trazer esses valores ali pra dentro. Então, pode ter certeza, cara. A pessoa que é católica, né? Eu estive lá nos Estados Unidos agora recentemente, eu falei, eu preciso experimentar um hambúrguer desses caras, né? Que maneiro, o pessoal católico e tal. Então, surge tanto pessoas que se identificam com você e que vão vir até você, até a sua empresa e tudo mais, como, sei lá, clientes, mas também como pessoas que querem entrar na empresa, cara. Eu consegui agora, recentemente, trazer muita gente boa pra nossa empresa por alinhamento de valores mesmo. Então, eu sempre achava, né, o pessoal que é empresário, que traz conteúdo na internet, vivem falando, olha, a cultura da empresa é super importante, a forma como vocês trabalham ali dentro, os valores que tem ali dentro, vai determinar quem vai ser a pessoa que vai entrar ali dentro como colaborador. Aí eu ficava, tipo, cara, pô, legal, tá, mas será mesmo? E aí, a partir do momento que a gente começou a fazer essas mudanças dentro da nossa empresa, olha, isso aqui a gente não faz. Ah, mas o mercado todo faz. Tá, mas a gente não faz. A gente começa a trazer um monte de gente boa que falava, cara, porra, eu tava trabalhando em outros negócios aqui no digital e assim, não tinha paz, porque eu sabia que eu tava fazendo uma coisa, né, que não era correta, mas ao mesmo tempo era isso que me sustentava e o que eu faço. E aí apareceu a empresa de vocês que é exatamente isso, tá buscando fazer o que é certo, eu consigo fazer meu trabalho, ganhar bem. Então isso gera um impacto absurdo, cara. Viver a palavra Na prática, na né? prática em tudo que a gente fizer. Com certeza. E acho que mais uma questão também envolvendo os negócios, né? Uma coisa que a gente vê, por exemplo, vou dar o exemplo do podcast. Uma das dificuldades que eventualmente a gente tem com podcasts confessadamente católicos é atrair as marcas que são seculares.
Aham. Por quê? Porque eles falam assim, bom, mas é um nicho religioso. Os protestantes ainda conseguem trazer algumas, mas ainda existe algum impeditivo pros católicos. Eu realmente não sei por quê. Católico compra carro, católico faz tudo. Católico é uma pessoa lógico. normal, Claro. certo? Vocês acham que isso tende a mudar, não só no nicho de podcast, mas no nicho geral, assim, de fato as marcas entenderem que católico realmente é um público que é 60% do Brasil, né? Uhum. E que tem as necessidades de qualquer ser humano como qualquer outro, seja ele com religião ou não, né? Sim, cara, acho que vai mudar. Acho mesmo. Já tá Porque, mudando, né? Já tá no primeiro, igual você falou, tá tendo um renascimento católico muito forte. Então as pessoas estão começando a levar isso mais a sério. E se tiver duas marcas, né? Uma que é católica, uma que não é, ela acaba comprando. Então tem várias mulheres que eu vejo que são católicas no Instagram e que estão criando marcas de roupa, por exemplo, agora. E eu Uhum. acho maneiraço, assim, porque, né, Nossa, tipo, sim. várias outras mulheres que acompanham ela, caraca, eu vou comprar, né? E tal, tal, tal. E aí vai surgindo essas comunidades, assim. Então, a Mari foi mãe há pouco tempo, né? A gente ganhou a Tereza tem 2 anos e pouco. E eu lembro que tinha, numa determinada época, por exemplo, ela tava procurando curso de sono de Uhum. bebê. E aí tinha um pessoal que vendia curso de sono de tipo assim, cara, deixa chorar. Chora, chora, chora. No terceiro dia, chorando sozinho, ele vai entender. Enquanto tinha, sei lá, outros que posicionavam como católicos, falava, cara, não faz isso. Tu vai estar fazendo mal pro teu filho, vai estar não sei o quê. Então, em tudo dá pra colocar isso do catolicismo e, cara, fica uma coisa muito maneira. Cara, médico, se o médico coloca lá assim, sou GO católica, sou psiquiatra católica, Lógico, acabou. cara. Claro. Porque todo mundo Então quer alguém vão que vir sabe que tem muitas os mesmos princípios, né? O nosso médico que nos acompanha é católico. É. Não tem É isso como fugir, porque você quer viver, você quer alguém te orientando que também viva aquilo e que não vai te colocar num caminho errado, né? Uhum. E eu acho que as pessoas, naturalmente, como a gente tá tendo um movimento de pessoas levando mais a sério a fé, eu vejo que quem não se posicionar firmemente vai sair perdendo muito, cara. Então, agora eu tava num grupo de negócios, e aí tem algumas pessoas lá que são terapeutas e tudo mais, né? Coisas nesse sentido. E aí mandaram um print de não sei se era um aluno deles, né? Mas que tinha procurado um psicólogo. E aí esse psicólogo literalmente instruiu essa pessoa a procurar uma garota de programa. Aí ele falou, cara, mas isso não é errado? Ele, ué, mas você não é solteiro? E aí ficou nessa assim, aí o cara, meu Deus, velho, o que você tá falando, né? Aí veio falar pra esse Vê outro se cara, pode. cara, meu irmão, não faça isso e tal. E aí depois esse rapaz, ele veio me contar, ele falou, meu irmão, o cara, ele tava ali, ele tinha problemas com conteúdo adulto, aí ele vai procurar um psicólogo, aí o psicólogo chega e fala pra ele procurar uma garota de programa, então, tipo assim, as pessoas, elas já estão querendo ter uma segurança de, olha, se eu vou ser instruído em alguma área, eu quero ser instruído por uma pessoa que tem os mesmos valores, né? exato. E na marca, cara, eu acho que é a mesma coisa, assim, né? Então, se a gente tivesse por exemplo, uma marca de carro que se posicionasse, tipo, sei lá, colocando publicidade aqui no podcast de vocês, eu acharia irado, entendeu? Eu acharia muito massa. Tipo, sei lá, tem o carro da Volvo. Pô, se a Volvo começasse a aparecer em podcasts, em programas, em eventos católicos, eu ia virar o fã de carteirinha, cara. Sério mesmo. Já se posiciona, né, como uma marca mais família, isso já gera identificação, né? Por exemplo, os meus alunos, já escutei várias vezes, Mari, eu não sou católico, eu não sou cristão, mas cara, eu tenho a minha fé aqui, eu concordo com o que você fala. Eu gosto do que você fala. Então você vê que aqui você aproxima a pessoa, né, da Uhum. fé. Ah, meu irmão, deixa eu te falar um E negócio. ela passa a comprar de mim, querer o meu curso e não do outro cara, porque ela vê quem eu sou e no que eu acredito, e isso toca o coração dela, né? Por isso que é tão importante a gente se posicionar. Teve um vídeo que eu vi que viralizou muito, assim. Bateu mais de 200 mil curtidas ou 300 mil. De um pessoal divulgando um fundo de investimentos católico nos Estados Unidos. Ah, eu ouvi dizer Você disso viu aí, eu isso? ouvi dizer. Então era assim, é um fundo de investimento que não apoia empresas que têm iniciativas que vão contra os valores católicos, né? Então assim, cara, tem uma pancada de empresa ali que eles não apoiam. E aí quem tá investindo sabe que tá colocando dinheiro numa empresa que vai ter a ver com o valor dele e, querendo ou não, ele tipo tá ajudando essa empresa a crescer, entendeu? Uhum. Então ele no fundo tá tornando o mundo melhor, ou o mundo, Então, eu falei isso porque você trabalha com investimento, então Uhum. se você fizesse um negócio desse, ia dar certo, viu? Vamos pensar. E Dá mesmo. uma coisa que você falou que ficou na minha cabeça, né? Você falou que os católicos no Brasil têm um pouco de dificuldade de fazer negócio. Tem. Explora um pouco mais disso e dá alguma dica pro pessoal melhorar, então, e
e, enfim, conseguir ir pra Hum. frente nessa área? O que Tá. você acha que tá faltando? Cara, acho que a primeira coisa é aquilo que você acabou fazendo a pergunta, só que a gente vai voltando e acaba não trazendo, acaba não terminando de falar daquilo. Que era, tem muito católico que ainda tem muito problema com dinheiro mesmo, de achar que é ruim. Então, cara, se o dinheiro é ruim, então por que que eu vou ter um negócio? Afinal, o negócio me dá dinheiro. Uhum. Ou tem aquela outra coisa, né? Se você recebeu de graça, você vai dar de graça também. Mas, tipo, cara, qual é o problema de você cobrar? Então, o Uhum. pessoal pega uma passagem da Bíblia e distorce, que era uma passagem falando sobre, tipo assim, Deus falou a palavra, né? Então, Uhum. você vai repassar a palavra para os outros. Uhum. Ok, isso aí tudo bem, poxa, não tem problema nenhum. Vá, catequise e tudo mais, mas também não tem problema quando você vai vender. Eu, como tô dentro de alguns negócios católicos e tudo mais, eu vejo que tem... Meu irmão, você lança um curso católico pra, sei lá, catequizar as pessoas. Vai chegar uns 20, 30 nos comentários assim, nossa, tá cobrando pra ensinar. Então, o pessoal realmente tem uma... E pesa muito na cabeça das pessoas que não estão acostumadas a ouvir crítica pública, por assim dizer. Então, acho que o primeiro ponto é esse, cara. A gente tem que colocar a mentalidade tanto de quem tá fazendo, mas de quem tá ouvindo, de, Uhum. cara, não é errado você fazer dinheiro. Você pode fazer dinheiro, você pode ser milionário se você quiser. Faça da forma E se for correta. da vontade de Deus, mas não vai ter problema nenhum nisso. O problema vai ser o como você conseguiu esse dinheiro, se for por uma coisa Uhum. ilícita, ou do como que você está usando esse dinheiro depois. Então, é isso, cara. Mas o dinheiro em si, ele é neutro. Ele pode ser usado para financiar coisas maravilhosas ou financiar coisas terríveis. Com certeza. Então, eu acho que o primeiro ponto que eu falaria para esse pessoal é esse, cara. De não ter problemas com o dinheiro, de buscar resolver isso. Então, cara, chegue, converse com seu padre, veja vídeos de bons padres na internet. Teve uma vez que eu cheguei para um padre meu, inclusive, e falei, padre, não tem problema não? Ele, meu filho, se você ganhar 1000 vezes mais, para mim não tem problema nenhum. Ganhe seu dinheiro. E, inclusive, ele falou assim que... Isso foi bem interessante. Ele falando, Arthur, normalmente a pessoa que faz dinheiro com coisa errada, ele tem muito mais garra para fazer a coisa acontecer do que quem faz dinheiro pelas vias corretas. Então a pessoa que faz dinheiro pelas vias corretas, ela, putz, hoje eu tô, né, meio com preguiça ou qualquer coisa assim. Eu, cara, não precisa crescer tanto. O cara que tá fazendo dinheiro com a coisa errada, meu irmão, o cara vai com sangue que vira madrugada e tal, tal, tal. Ele falou, as pessoas católicas deveriam ter essa mesma garra mesmo, né, de Uhum. fazer as coisas acontecerem. Você quer falar alguma coisa? Eu vejo que o pessoal que é católico, seja que tem uma empresa de nichos diversos, ou os que são catequistas online e querem fazer o seu conteúdo, monetizar de alguma forma, na prática, precisam entender e aprender mais sobre vendas, sobre marketing, porque geralmente é um pessoal que quer falar o que sabe, o conhecimento que tem, mas fala aquilo que ele quer falar, que ele acha que as pessoas precisam ouvir, mas na venda você precisa entender o que a pessoa quer, né. Então, se aprofundar para se tornar mais profissional mesmo. Como que eu faço isso virar um negócio? Para que consiga vender de forma mais efetiva. Eu já vi diversos produtores de conteúdos aí católicos que poderiam estar vendendo muito bem, ajudando muitas pessoas e ajudando a própria família, mas por não estudar muito bem vendas e marketing no geral, acabam não fazendo coisas tão legais que não se tornam vendáveis, sabe. Então não tenho medo de estudar, estudar marketing e vendas mesmo, procurar ajuda quando necessário, né, para não fazer sozinho, porque às vezes a gente vê assim mesmo, né, tipo, poxa, se estudasse um pouquinho de copy ali, teria vendido, sabe. Estruturar o negócio não só como uma coisa de missão pessoal, mas o trabalho ser uma missão, né. São José Maria Escrivá, né, vai Uhum. use seu trabalho como seu meio de santificação, mas isso não quer dizer que você não deva ver a parte técnica, né, Com de como certeza. fazer bem feito É. para você e para o outro. O pessoal acaba deixando muito a desejar nesse sentido, sabe. Acho que fica um tanto com isso que o Arthur falou, fica um tanto certo de receio, de: "Poxa, mas é por causa do dinheiro?". Não, não é só por causa do dinheiro, Mas e o se eu dinheiro não fizer é o isso, fim o pessoal último, vai né. falar o quê, né? E É. tal. Então fica uma coisa dessa. Agora, se eu pudesse recomendar algumas áreas para o pessoal estudar, cara, estuda produção de conteúdo, de como que você faz um conteúdo que viraliza, porque se você é uma pessoa boa, a melhor coisa que você pode fazer é você conseguir fazer sua mensagem chegar em um máximo de pessoas possível, Uhum. né? Então, cara, se eu vou falar uma coisa que realmente vai ser boa, por que que eu vou, né, sei lá, fazer chegar em 10 pessoas se eu tenho a possibilidade de chegar em 100 mil? Então, acho que essa seria a primeira coisa. E a segunda coisa que eu falaria é, cara, estude sobre anúncios
marketing no geral, né? Então, tanto você, como que você faz o anúncio, escreve o anúncio, aí chama copywriting, e como que você anuncia mesmo, né? Então, tráfego pago, gestão de anúncios, gestão de tráfego. Você aprender essas 3 coisas, meu irmão, dá pra você usar pra qualquer negócio, assim. É muito bom. Muito bom saber disso aí, pessoal. E eu acho que agora a gente já está se encaminhando aí já pro final, e eu sempre faço a mesma pergunta, e agora eu vou, na verdade, ter que fazer uma para cada um, né? ótimo. Eu falo assim, indiquem 3 livros que ajudaram vocês nesse caminho de fé, mas também pode ser no negócio de vocês, tá? Que vocês acham que o público católico aí pode se aproveitar. E a gente vai deixar os links aqui embaixo na descrição. Pô. Tá? Quem quer começar aí? Você Eu? mais do que eu. Começa aí. Tá bom. Deuses Feridos. Deus e os Feridos. Deus Ele é do... Cara, eu esqueci o primeiro nome dele, mas é Popcak. Tem problema, a gente vai achar e vai colocar aqui na descrição. Beleza. Ele é um Tá. cara polonês. Meu irmão, é muito bom. Ele mostra que por trás de cada pecado existe uma intenção positiva que você tá fazendo da forma errada. Queria lembrar o nome Então, desse livro pra me indicar pra um aluno meu. Deuses Feridos. Então, por exemplo, ele mostra que a preguiça, a coisa positiva que o cara tá buscando por trás, na verdade, é quase que uma virtude, né? Ele tá buscando a paz. Só que ele tá buscando a paz da forma errada. Uhum. Porque ele acha que a paz é você não fazer nada. E ele vai mostrando isso com cada uma das coisas, com a avareza, com a gula, com não sei o quê. Então ele mostra tudo isso, é fenomenal. A segunda coisa, eu quero falar um de negócio. Tem a oferta de 100 milhões de dólares. Isso é muito bom para qualquer católico que quiser criar um negócio. Cara, esse livro vai ajudar muito. Vou melhorar o seu negócio. Porque vai te ajudar a criar um produto que vai vender muito bem. Então, veja, é do Alex Hormozi, eu já fui no evento dele lá nos Estados Unidos, presencialmente, é muito bom. E um terceiro livro, Preparação para a Morte. Nossa, Santo Afonso? Cara, putz, eu não me lembro agora Eu se é acho de que é de Santo Santo Afonso. Afonso. Mas Não deve ter eu muito acho que é Santo para a morte. Afonso. Meu irmão, esse livro, não sei se eu recomendo para todo mundo, se tiver um diretor espiritual, pergunta antes, mas eu falando com ele, ele falou, cara, lê esse livro, né? Porque foi um momento que eu tava bem assim, meu Deus, né? E se eu morrer amanhã? Aquela coisa, né? Teve um dia que eu tava na missa lá, na capela lá do Bertaldo, né? De Nossa Senhora de Fátima, e aí chegou um padre, que é um padre que ele é super estudioso de Carla Cutts. Uhum. E aí ele chegou na missa e falou bem assim, quem quer ir pro céu? Aí todo mundo levantou a mão. Quem quer morrer hoje ao terminar a missa? E todo mundo abaixou a mão, assim, ficou quieto. Meu Deus, né? Que padre maluco. Então, assim, todo mundo quer ir pro céu, mas ninguém quer morrer, né? Aí você fica, tipo, cara, mas esse é o rito da passagem. Então, como que eu faço isso bem? E aí, durante, acho que dá uns 50 pontos de reflexão, assim, eu fui lendo um ponto por dia. Ele vai puxando tanto ponto, ele vai fazendo meditações, né? Então, meditação sobre a morte, um homem moribundo que foi infiel durante toda a vida. Então, o que ele passa no final? Um homem que teve fé durante toda a vida e que buscou como que é esses momentos finais da vida dele? Como que é a eternidade no céu? Como que Deus colocou a Eucaristia para nos ajudar até o céu? A sua Mãe Santíssima para nos ajudar a chegar até o céu. Então, ele vai pegando vários pontos de meditação. Acho que esse foi um dos livros que mais mudou a minha forma de viver no dia a dia, cara. Foi fenomenal esses 3. Esse livro aí é uma bala. Você já leu? Eu já dei uma olhada por cima, mas Meu irmão. não terminei, não. Esse foi brabo. Eu vou indicar a pessoa assistir, ó. Tem vídeo também que fala sobre, mas, Aham. né, leia. É Vitória sobre os Vícios, do Fulton Sheen. É bom. Eu acredito que é uma leitura muito simples, a comunicação do Fulton Sheen é muito acessível para qualquer pessoa ter uma boa compreensão da mensagem. E é um caminho para a pessoa de auto-melhoramento, né, de auto-performance. E usando o seu desenvolvimento pessoal como o seu caminho de santificação. Outro, a arte de aproveitar as próprias faltas. Eu tenho muito esse viés, né, de indicar coisas que vão melhorar o desenvolvimento pessoal da pessoa, porque eu trabalho com comportamento humano. Uhum. Então, para que você se torne um homem melhor para sua esposa, para as pessoas que você convive, esses 2 livros eu acredito que vão ser ótimos para o seu desenvolvimento pessoal e para o seu caminho de santidade. Cara, e esse livro daí, cortando, tem vários alunos nossos que a gente já recomendou esse livro, porque é a arte de aproveitar as próprias faltas, né? Então, vamos supor que o cara fez alguma coisa que ele errou com a esposa. Então, meu irmão, esse livro é perfeito. Tipo assim, como que você aproveita de uma coisa que você já fez errado, ou das suas faltas do passado. Ele é fenomenal, porque ele te mostra como que você pode se apegar mais a Deus, sabendo das coisas erradas que você fez e como que você deve começar a agir a partir de agora. Ele é muito bom. Mesmo que você errou, você é merecedor da misericórdia de Deus, né? Nunca duvide disso. E por terceiro, vou deixar aqui o meu livro
para os homens que estiverem nos assistindo, para como conquistar ou reconquistar uma mulher que eles realmente desejam, que é o meu livro Instinto Primitivo, que a gente vai lançar o livro físico agora dia 9. Olha, vou deixar na descrição aqui, pessoal, já fazendo o pré-anúncio. Obrigado. E você que tá conosco até agora, por favor, se inscreva no canal, curta, compartilhe, diz aí o que você achou desse episódio até agora. E eu acho que antes da gente encerrar, deem as redes sociais, como as pessoas podem encontrar vocês. Maravilha. Meu Instagram é @mari, com I, R de rato, Vabo, V-A-B-O. Lá no meu Instagram a gente abre caixinhas diariamente, stories e conteúdos diários lá para vocês. Como que você atrai a mulher que você deseja para sua vida e o que que as mulheres realmente esperam dos homens, o que que as mulheres realmente desejam num homem, para você parar de ficar perdido. Será que as mulheres querem bens materiais? Será que a mulher quer um homem que tem dinheiro? Será que a mulher quer um homem que tem status? Não é nada disso. Lá você vai descobrir o que que as mulheres realmente desejam num homem. Isso Olha aí. só. E o meu é Arthur, com TH, _ Weller. WELLER. E, cara, lá falo sobre as coisas católicas. Vou possivelmente começar a falar algumas coisas de relacionamento agora também. E sigam o podcast aqui no Talks. Sigam o podcast e sigam Coloca os pra se dois inscrever. também. Exatamente. Pessoal, muito obrigado por essa conversa. Foi uma Obrigada. conversa muito, muito abençoada e eu fico muito feliz aí que vocês vieram até a gente. Estão convidados para outras vezes também, viu? A gente Olha, convida que a gente vem. Ah, combinado, então. Você que tá de casa, por favor, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo podcast do Aqui no Talks. Um abraço e fiquem com Deus.